100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. É do Pinheiro. Muito boa tarde, amigos da Bandeirantes, Campinas e toda a região, nesse mundão afora pela internet. Aberto o microfone Bandeirantes Campinas, 17h03 no Sócio Esporte em Debate. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Por favor, dê o seu like, é muito importante, muito obrigado. E também no AM 1170, no velho e bom AM. Ah, como eu gosto do AM. Mas, sou Edu, precisa ficar moderno. Estamos também no FM 85,7 Campinas, Ribeirão Preto 85,3. Então vamos ao Esporte em Debate, contando com a sua colaboração, com a sua participação. O nosso WhatsApp 97102 1493. Você sabe que radialista vive corujando, né? Fica com rádio ali, ouvindo aqui. Os caras por aí falam tudo correndo. Eu não sei como é que o pessoal consegue anotar. Tem que falar no capricho. 97102 1493. Você sabe por que eu caprichei, meu caro Gabriel Pereira? Você me emociona juntamente ao Lucas Pessoa. É uma dupla sensacional. Gabriel Ribeiro é o outro terceiro aqui, muito obrigado. Ó, seu nome vai mudar, cara. Você vai fazer sucesso com Gabriel Pereira. É o Gabriel Ribeiro. É o seguinte, você sabe por que eu caprichei? Olha só o que é a nossa produção. Olha a pergunta fantástica de hoje para você participar. Gente, para você, qual o jogador mais significativo na história da Ponte? Meu Deus! Para você, qual o jogador mais significativo na história do Guarani? Essa é boa! Produção sensacional! Vinícius Abarca, você é o cara! Palmas para Vinícius Abarca! A gente que é apaixonado por aquilo que faz, isso é história importante, gente. De cabeça agora eu não vou lembrar, mas começou em 76. Na realidade começou bem desto. A história é muito longa, não cabe agora. Mas do meio de 76 até o final de 82, a Campinas construiu a capital do futebol. Será que é desse período que você vai escolher? Mas a escolha é sua, hein? A gente respeita, manda ver. 97102 1493. Pautas da Ponte, pautas da Macaquinha. Kaique França analisa início do segundo turno da Macaca. Olha, o Kaique França é o que mais jogou esse ano. Kaique só ficou fora de 2 jogos. Foi lá em Ribeirão Preto contra o Comercial, na reta final, Ponte classificada. Ia pegar o Brasil em Pelotas, Copa do Brasil. O Hélio dos Anjos mandou uma equipe alternativa. Então o Kaique França não jogou. E não jogou em Itu, nessa Série B. Foi o Pedrão que jogou, quando a Ponte ganhou 1-0. Kaique França comenta sobre a estrutura defensiva da Ponte também. A 7 pontos da zona de rebaixamento, o Ponte enfrenta o Ceará domingo, 18 horas, no Castelão. Ceará perdeu, rapaz, perdeu pro Vitória. E vem babando pra cima da Ponte. Pintado conta com o retorno de Arthur, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Ponte segue na expectativa de contar com Elvis. Comissão técnica espera que o camisa 10 participe dos próximos treinamentos no decorrer da semana.
Eliminação na Copa Paulista praticamente tira a Macaca da Copa do Brasil do ano que vem. E o portal Carlos Batista, hein? Macaca vai em busca de feito inédito contra o Ceará no próximo domingo. Qual será esse feito? Acesse, coloca no Google, site Carlos Batista, pumba. Clicou, a primeira opção, pum, vai lá. Faltas do Bugre. Falta de efetividade volta a prejudicar o Guarani. Bugre deu 14 finalizações na derrota para o Juventude de 1-0. Loser perde Isaac Regis por suspensão e espera por avaliações de Bruninho, Mike, Kaique, Matheus Barbosa e Derek. Já João Vitor volta a ficar à disposição. Em busca de reabilitação, Bugre defende tabu de 3 décadas sem perder para o Sport no Brinco. Última derrota foi em 92, 3-1. De lá pra cá foram 8 jogos com 4 vitórias do Guarani, além de 4 empates. No Brinco, né? É porque agora, 19 de agosto, vai fazer 10, 14, vai fazer 17 anos que o Guarani tomou uma lambada, hein? Perdeu de 8-1 do Vitória, lá em Recife. Foi 2006. E quem jogava no Sport era Fumagalli. Destaque do portal Carlos Batista. Por onde anda? Ex-Guarani comemora gol com flechada em homenagem ao Bugre. Quem será ele? Quem? Vá no site Carlos Batista. Pautas, notícias do dia. Gerson e Varela brigam durante treinamento do Flamengo e lateral fratura nariz após levar soco do meia. Coisa tá feia no Flamengo, hein? Clube trata o episódio como entrevero. A caminho do Brasil, Paê diz que torcida pesou no acerto com Vasco. Dinheiro não é problema. Francês desembarca no Rio na madrugada desta quarta-feira. Al Hilal anuncia oficialmente a contratação de Neymar. Craque brasileiro fecha com o clube saudita por 2 temporadas e deixa o Paris Saint-Germain após 6 anos. Agora você já viu, né? Não tem outro assunto do que o Neymar vai ganhar. Mas não tem. Qualquer esquina, boteco, balcão, padoca, salão de beleza, ponto de táxi, a sala de espera do médico. Ô, Neymar, quanto é que vai ganhar? Ó, vou falar pra você, é karma isso, viu? Porque, olha, o Neymar, pode reparar, o Faustão, o túmulo, mas como o Faustão vasculha a vida do homem, coitado, rapaz, eu ia ficar quente dele, ou quente, né? William Bonner, nosso esse site de fofoca, todo dia em cima deles. É isso aí, o nosso Esporte em Debate. Opa, CH na área? Pois não. 17h10, Esporte em Debate convocando o Carlos Henrique de Jundiaí para o mundo, hein? Aliás, hoje é feriado em Jundiaí, deve ser feriado, dia padroeira. Um grande abraço, boa tarde, CH. Tudo bem, Edu? Boa tarde a você, um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, o tempo urge, a produção determina e nós respondemos. Fala, galera, para você, qual o jogador mais significativo na história da Ponte? Essa pergunta é muito fácil. Mestre de Cá, o maior de todos. Para você, qual o jogador mais significativo da história do Guarani? A minha opinião é um pouco mais equilibrado nos lados do Guarani, mas para mim, Carecone, Careca, centroavante, autor do gol do título de 78, para mim o mais emblemático, o mais significativo jogador da história do Guarani, Edu. Muito bem, grande CH. Olha o seguinte, já Valdemir Gomes pintando na área, Só explicar o seguinte, agora começamos com os boletins do derby. Então, nosso Esporte em Debate, hoje vai até que horas? 19h30 ou 19h30? Não diga. Ô, senhor Lucas, é porque tem, da hora que é 19, amanhã é 19. Amanhã tem jogo, né? Amanhã tem jogo do São Paulo e Corinthians, Copa do Brasil, né? Então, por exemplo, nós temos muito tempo. Então, 2 historinhas. Sempre tem aqui um gol da Ponte, do Guarani ou vice-versa. Ontem começamos com um gol do Guarani, gol do Wagner. Aliás, gol do Esquerdinha. 2003, majestoso, gol lá do fundo da Fepasa. O Guarani venceu por 3-1. E depois contamos aqui um gol do Washington, em 2000, no Brinco. E então hoje a gente vai inverter. Hoje vamos começar com o gol da Ponte. Com o gol da Ponte, é o boletim 4, amigo, viu, Gabriel? O grande Gabriel Pereira é o boletim 4. E depois vamos contar aqui um gol do Guarani.
Então a gente inverte. Porque a pessoa está ouvindo no final. Pô, tá aí, Gordo da Ponte, cadê o Gordo do Guarani? Então a gente sempre, ok? Fica no comecinho, no finalzinho, sempre invertido. Derby Campineiro, vem aí o confronto 206. Guarani Ponte pelo retorno do Brasileiro 2023. Dia 1º de setembro, às 20h30, no Estádio Brinco de Ouro. Um dos maiores clássicos do Brasil. A história, a rivalidade, os gols, os números das partidas, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 206 com a equipe esportiva da maior audiência do interior. Guarani Ponte no Estádio Brinco de Ouro. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e no Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 37 76 2400. Cimento Votoran é resistência, é seca rápido, é bom demais. E no Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sidcred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Comparecendo no Esporte em Debate, Valdemir Gomes, o famoso Tigrão. Diga lá, Tigrão, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu. Um abraço a você, um grande abraço para os amigos da Bandeirantes. Bom, aqui dentro do Fala Galera de hoje, né, não é muito difícil de responder, não, nem é muito polêmico. Para você, qual o jogador mais significativo da história da Ponte? Lá do Alvinegro, do Fala Galera, nos altos da Avenida Ayrton Senna. De cá, pô. Messi de cá. Tem muita gente importante na história da Ponte, mas o mais emblemático de cá. Então, de cá parou de jogar em 1985. Né? Parou com o futebol. E a gente que viaja bastante aí a trabalho pelo Brasil todo, então quando fala do futebol, e a gente sempre fala de futebol com os amigos, mesmo às vezes que não seja uma atividade esportiva, ou de transmissão de futebol, ou de jornalismo, que a gente foi executar, mas sempre o assunto futebol vem à baila. E aí toda vez que alguma pessoa que vivenciou isso na época, pessoas mais maduras, puxa vida, mas qualquer lugar do Brasil, hein? De Manaus a Porto Alegre. Nossa, mas aquele 10 da Ponte batia uma falta que era o fino da bola, hein? Nossa, o de cá, que maestria. Então é um cara que divulgou e continua divulgando a história da Ponte aí, mundo afora. De cá, o mais importante jogador da história da Ponte, na minha avaliação. E descendo a Avenida dos Esportes, rapidamente, mas com cuidado, para não pegar aquele radar de velocidade que tem ali, já entre o campo da Ponte e o do Guarani. Vamos lá, vamos nessa. E para você, qual o jogador mais significativo da história do Guarani? A pergunta é a mesma. Para mim, como falei da Ponte, o Guarani tem muitos jogadores espetaculares, maravilhosos, jogadores sensacionais, jogadores que divulgaram o nome do clube mundo afora, inclusive vestindo a camisa da seleção brasileira, como a própria Ponte também, que cedeu 3 jogadores e poderiam ter ido 4. O Dirley, reza a lenda que não quis ir, mas 3, Oscar, Polozzi e Carlos, jogadores espetaculares. E no Guarani, mesma coisa. Amaral formava a dupla de zaga titular da Copa de 78, uma dupla campineira, portanto. Um da Ponte, um do Guarani. Amaral já estava, na época, negociado com o Corinthians, mas revelado pelo Guarani, conhecido no mundo do futebol como aquele back clássico, espetacular. Estava na Copa, revelado pelo Guarani. Essa é a imagem que o mundo do futebol tem de Amaral, que jogou no México, jogou no Corinthians, no Santos e em tantas outras equipes, mas a grande identificação do Amaral é com o Guarani. Então estou citando o Amaral na Copa de 78, mas tem Júlio César na Copa de 86, né? Tem o Careca, com participação em 3 Copas, revelado pelo Guarani. Então,
Os times de Campinas já foram sensacionais, né? Hoje, infelizmente, não são nem a sombra, são apenas belas lembranças daquilo que já foi em termos de qualidade e de potencial futebol de Campinas. Então, dentro deste rosário de grandes jogadores que o Guarani mostrou para o futebol mundial, eu tenho que escolher um. E para mim o mais emblemático também é Antônio de Oliveira Filho, Careca, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, revelado com 17 anos, marcando o gol do título emblemático, inesquecível, importantíssimo do Guarani, inédito, 1-0, gol de Careca, ele tinha 17 anos em 1978. Então, na Ponte, mestre de cá. No Guarani, Antônio de Oliveira Filho, Careca, genial com a bola nos pés e um grande ser humano. Grande Tigrão, então é o seguinte, para você participar, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. Para você, qual o jogador mais significativo na história da Ponte? E para você, qual o jogador mais significativo na história do Guarani? Um áudio no máximo de 30 segundos, por gentileza, por favor, porque aí fica longo, fica difícil, tá bom? Muito obrigado. Rocha Autopeça, dando aniversário de 31 anos neste mês de agosto. E para você tem preços especiais nos itens mais vendidos do estoque. Aproveite, em 31 de agosto, aniversário aí da Rocha. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com marcas mais requisitadas no mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rádio Bandeirantes. Olha um rápido intervalo e vem aí uma historinha do derby. Tem gol da Ponte, né, meu Gabriel Pereira? É um golzinho da Ponte aí, mas no final tem gol do Guarani. Agora 17-19. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran, é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, 2008, aquela campanha que levaria a Ponte à final do Paulista, derby marcado para o Majestoso. A Ponte como destaque tinha goleiro Aranha, o Eduardo Arroza, lateral direito, César zagueiro revelado pela Ponte, Renato Cajá, sua primeira passagem. Ele estava no Juventude e pertencia à Ferroviária. Marcelo Soares, atacante, que veio do J. Marucelli. Luiz Ricardo, atacante, depois virou lateral direito, voltaria para a Ponte. O técnico Sérgio Guedes. E a Ponte tinha o volante Elias, que veio do Juventus. Elias jogava demais, um meio de campo muito bom. Ao lado do Renato Cajá, o Elias, que na reta final teve um problema de fratura na costela. Naquele jogo em Guaratinguetá, que a Ponte venceu por 2-1 de virada, foi o jogo do Aranha, pegou pênalti e muito mais. Ali o Elias teve fratura na costela e no primeiro jogo da final, até então o jogo mais importante na vida do Majestoso, Ponte e Palmeiras, o Elias não jogou. Aliás, não jogou ele. E não jogaram também Eduardo Arroza, lateral direito, o zagueiro César e o Renato Cajá estavam suspensos. Aí no jogo final, no Parque Antártica, o Elias jogou, mas já estava baleado. E o departamento médico dizia que o Elias não iria jogar. Mas enfim, meus amigos, esse derby aqui no Majestoso, o César faz 1-0 Ponte, o Marcelo Soares, que veio do J. Malucelli, faz 2-0. Começa o segundo tempo, o Cris, que acabou de entrar, marca o gol do Guarani, veio do Ituano. O Elias faz 3-1. O atacante Henrique, revelado na base do Guarani, lançado por Jair Pisserni, diminui, marca o segundo gol. E o Vanderlei, cria da casa, cria da base da Ponte, no finalzinho faz o quarto gol. Vamos ouvir aqui o terceiro gol, o gol de Elias. Vamos ouvir aí a narrativa do Batista. O Renato, que é o Renato Cajá, cobra o escanteio. Aparece na fita Luiz Ricardo. Ele marcou 13 gols em 2008, o Luiz Ricardo. E repito, voltaria para a Ponte em 2019 como lateral direito. 16 de março de 2008, Majestoso, público 15.412. Estamos caminhando para 27 da etapa final, placar de 2-1. A Ponte com 4 na área, partiu o Renato, levantou, cruzou, Fabinho tocou de cabeça, nossa, vai embora! Quase gol contra, é novo escanteio para a Ponte Preta bater. Renato de novo na bola. Renato partiu, pé canhoto, levantou, cruzou, toca de cabeça, Luiz Ricardo entrou, tocou, é gol! Elias! Gol! Da Ponte! Na marca
Cerca de 27 minutos, etapa final do jogo. Na cobrança de escanteio, Renato levantou no interior da pequena área. Luiz Ricardo chegou finalizando, a bola batida ficou pipocando. Apareceu Elias, enfiou o pé e jogou a bola no fundo do gol. Oportunista, Elias estava lá no momento exato para fazer o terceiro gol da Ponte Preta. Levanta a nação alvinegra de Moisés Lucarelli, outra vez faz brilhar, mesmo que embaixo de chuva, o manto sagrado alvinegro aqui no Majestoso. Elias, 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 camisa 8. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Bebida Tampico, frutas cítricas, 2 litros, 6,49. Quibe Friboi congelado, 1 kg, 19,69. Arroz saboroso, 5 quilos, 19,69. Queijo ralado quinino parmesão, 40 gramas, 3,79. Ofertas válidas até 21 de agosto. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Sabe o que eu descobri no Sicredi? Que existe um jeito mais humano de cuidar da nossa vida financeira. O atendimento do Sicredi é como você nunca viu, seja no digital ou em uma das milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. Isso porque o Sicredi trata todo mundo igual. Você vem, participa e cresce junto com a gente. Demais, né? Então vem pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você sofrer na obra com eles, em vez de arrumar dor de cabeça com eles. Pensa em mim, Cimento Votorantim, seca rápido sim e ainda é resistente. Pensa em mim, com Votomassa e sim, sua obra tem fim, espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos. Cimento Votoran e argamassa Votomassa é bom demais. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Sim, então é o seguinte, para você participar, qual o jogador mais significativo na história da Ponte? E para você, bugrino, claro, do Bugre, nosso WhatsApp é o 97102-1493. Ou um outro assunto que você queira, mais curtinho, por favor, no máximo 30 a 40 segundinhos. O nosso muito obrigado. Já já, o noticiário do Bugre. Chicken Supremo Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supremo Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante, é Seara, tá na cara que é Seara, perfeito para o lanche e todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bandeirantes.
Vladimir Catarino comparecendo no Esporte em Debate e o noticiário do Bugre. Diga lá, Catarino. Oi, Edu, ouvintes do Esporte em Debate, vamos falar do Guarani. Bugre que volta a campo na próxima sexta-feira, 9h30 da noite, mais uma vez o estádio Brinco de Ouro da Princesa encara o Sport. Nessa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani que está a 3 partidas sem vitória, né, Edu? Vinha numa boa sequência, eram 7 jogos de invencibilidade, mas agora está a 3 partidas sem saber o que é vencer. A última vitória é exatamente sobre o Atlético Goianiense. Na última rodada, aquela derrota doída para a equipe do Juventude pelo placar de 1-0 na falha do Alan Santos. Para a partida da próxima sexta-feira, Edu, o técnico Humberto Louser ainda não sabe exatamente com quais jogadores poderá contar. Eu explico por quê. O time não terá o Isaac e o Regis. Ambos estão suspensos, receberam o 3º cartão amarelo contra o Juventude. No entanto, eles não eram titulares, ou não são titulares absolutos, né? Do time titular, daquele que vem jogando com mais frequência ao longo do campeonato, o técnico ainda não sabe se poderá contar com o Mike, com o Bruninho, com o Matheus Barbosa e Derek. O Mike, o Bruninho e o Derek sequer entraram em campo na partida contra o Juventude, já entregues ao departamento médico. E, inclusive, será feita uma nova avaliação nesses jogadores para saber se eles podem jogar contra o Sport. Já o Kaique e o Matheus Barbosa começaram o jogo contra o Juventude como titulares, mas se machucaram, né? Ainda no primeiro tempo, saíram no intervalo, não voltaram para a segunda etapa, então esta avaliação vai ser feita com esses 4 jogadores para que o técnico tenha a real condição, né? Ou o real conhecimento sobre quais jogadores poderá escalar nesta partida da próxima sexta-feira. O Guarani que tem pecado, né, Edu, na falta de efetividade, cria bastante, mas não consegue concluir de maneira satisfatória as oportunidades criadas. Inclusive nas 2 derrotas que teve jogando no Brinco foi assim, tanto contra o CRB lá no primeiro turno, quanto no jogo contra o Juventude. O Guarani criou muitas oportunidades, mas não conseguiu marcar e acabou sofrendo gol e levando aí a derrota. Por exemplo, contra o Juventude, o Bugre deu 14 finalizações, mas acabou perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Contra a equipe do Sport na próxima sexta-feira, Edu, o Guarani defende um tabu. São 3 décadas, 30 anos sem perder para o Sport jogando no Brinco de Ouro. A última vez que isso aconteceu foi lá no longínquo 1992, uma derrota do Guarani pelo placar de 3-1. De lá para cá, foram mais 8 jogos com 4 vitórias alviverdes, além de 4 empates. É um número positivo, né? Tabus existem e devem ser respeitados, que o Guarani consiga manter esse tabu, não somente mantendo a invencibilidade, mas conquistando a vitória. Os 3 pontos são fundamentais nesta partida, primeiro, porque a equipe joga em casa e o time que quer conquistar o acesso precisa muito vencer as partidas que faz dentro de casa, mas também para não perder de vista o G4, que é o grupo dos 4 times melhores classificados, aqueles que ao final da competição vão conquistar o acesso. Então são desafios que tem o Guarani na conquista dos 3 pontos para melhorar a sua condição, a sua classificação na tabela e para readquirir novamente a confiança daquela boa sequência que teve com o técnico Humberto Louser, que aguarda, repito, esses dias aí de preparação para saber, no máximo até quinta-feira, com quais jogadores vai poder contar e escalar o time para encarar o Sport na sexta-feira, 9h30 da noite no Brinco. As informações do Guarani. Aqui no Esporte e Debate. É que tá seco o tempo, né? Eu tava chegando aqui na Band, mas como tá seco. E aqui, eu moro ali perto da prefeitura, mas eu chego aqui, lá tá seco, Campinas tá seco, mas aqui é mais seco ainda. Nossa senhora, que venta mais. Não é fácil, não. Muito bem, noticiário do Bugre, já opinando aí sobre o dia do Guarani, o nosso Valdemir Gomes, também o CH. Olha, todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico, ou não? A Serra Tico-Tico WS 3772 da Uesco é a parceira que todo profissional precisa para o dia a dia no trabalho. É composta de um combo sensacional de benefícios oferecidos para facilitar o seu trabalho. Ação pendular com 4 posições, 850 watts de potência e sistema de troca rápida das lâminas. Rápida e prática, a Serra Tico-Tico realiza cortes retos e curvos. É um mundo de possibilidades nas suas mãos.
Tem coisa muito melhor que isso? Essa ferramenta incrível conta com uma rede de assistência com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do Brasil. Tudo para você, viu? Para garantir a sua, é só ir até a revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país. Vai de Uesco! Uesco, 10 anos construindo com você. Oi, CH, você opinando sobre o Guarani, tá aí o Catarino escrevendo, Loser perde alguns, outros no departamento médico, à espera. O jogo é sexta, 20h30, Guarani Esporte, há muito tempo que o Esporte não vence no Brinco. Bruninho, avaliação, Mike, avaliado, Kaique, avaliado, Matheus Barbosa, Derek, que já faz algum tempo no DM. Uma coisa é certa, CH, João Vitor volta a ficar à disposição. Para ficar arredondado, ou pelo menos menos pior, o Guarani precisava contar pelo menos com o Barbosa e com o Bruninho. Explico. Não tendo, apesar de eles não serem titulares, Isaac e Regis, sem o Bruninho, o Guarani não tem nenhum armador nesse time. Nem fora do time, a não ser que venha um jogador da base. Aí é problema. Ele não terá o Isaac, não terá o Regis, porque os dois estão suspensos. O Barbosa saiu no intervalo do jogo com um problema de novo de ordem de cansaço. Ninguém sabe se ele joga na sexta. Bruninho não se recuperou e o departamento médico traz notícias não muito positivas, e isso serve para o Mike também. Olha o tamanho dos problemas, sem falar do Derek, que esse provavelmente também não vai jogar. Então, um time que, mesmo jogando em casa, fazendo o primeiro tempo contra o Juventude até aceitável, foi todo aquele arremedo, principalmente um arremedo psicológico, um time muito intranquilo, e também não deu para entender por quê. Tudo bem que aconteceu aquela lambança do Alan Santos, mas pensando com tranquilidade, eu não consigo achar uma justificativa além desse gol que o time acabou dando de presente para o Juventude, algo que pudesse sustentar esse descontrole emocional, tamanho do time contra o Juventude. É complicado. Esse é o maior problema que o treinador tem para resolver até sexta. Por que o time se descontrolou tanto? Já estava descontrolado, toda hora brigando, discutindo, reclamando com a arbitragem. Tudo bem, a arbitragem do Marielson não foi nada que agradasse, mas acho que houve um pouco de exagero por parte dos jogadores do Guarani em termos de reclamação com o juizão do jogo. Então tem a falta de confiança, esse desequilíbrio, a sequência, desequilíbrio técnico, psicológico, essa sequência de jogos muito duvidosos, né? Ceará, Ituano e agora Juventude, sem colher bons resultados, né? Disputa 9, ganha 2 pontos, teve 3 oportunidades de entrar no G4 ou se aproximar muito dele, não conseguiu. E agora, para escalar o time, ele tem aí uma série de problemas. Como ele vai fazer é uma boa pergunta, que eu não sei se eu tenho resposta não. Posso sugerir alguma coisa ou outra, mas sem muita convicção. E para acrescentar, o Lucas Silva, aliás, foi uma observação que durante a partida o Tigrão fez, que o Lucas Silva também saiu sentindo dores no joelho. É mais um problema que o técnico tem que administrar. Então, se tem o João Vitor de volta, dá para cravar que João Vitor, Bruno Mendes e Bruno José vai ser o ataque do Guarani. Legal. E aí vamos para o meio campo, que eu entendo que é aí que mora o problema. Matheus Bueno, ok, primeiro volante. Segundo volante, se não jogar o Barbosa, provavelmente vai jogar o Lucas Araújo. É o ideal? Não. É o que temos para o momento. E aí quem que vai armar o time? Isaac fora, Regis fora. Bruninho é dúvida e provavelmente não joga. Aí que é o X da questão. Entrou o Pablo Tomás, Robinho, não dá para botar fé nem em um, nem em outro, por enquanto.
Então são os problemas que o técnico tem, além da lateral esquerda, sem contar com o Mike, provavelmente, o Kaique sentiu, e mais um que está meio no departamento médico, meio na recuperação, e jogou Eliel, ainda fora de forma. Olha o número de problemas que o time tem que resolver até sexta para enfrentar só um dos principais elencos desse Campeonato Brasileiro da Série B, que é o Sport. Então, Edu, vou dizer uma coisa, a gente vai ter que estudar bastante as opções, não é? Tem Lucas Araújo, já falei, o Anderson, Bernardo, Ian, Regis está fora, Eliel, Alvarinho, Robinho, complicado. Eu espero que pelo menos o Barbosa se recupere e que ele minimamente tenha o Bruninho para meio tempo, porque senão a porca vai torcer o rabo, Edu, porque não tem jogador para escalar, o elenco é curto e falta jogador nessa posição. Aliás, foi uma grande coincidência, né? Justamente nessa posição de armação não tem o Bruninho machucado e 2 suspensos. Se não bastasse o resultado negativo contra o Juventude, esse desastre de sequência de cartões amarelos que tiram jogadores de cérebro desse meio campo do Guarani, Edu. CH, parabéns, hein? Parabéns, cara. Ouvi atentamente aí, bela narrativa, boa memória. E o Eliel, a gente falou aqui durante a jornada, até o Batista, mas o Eliel foi para o União São João de Araras. O Eliel, ele não jogava, ele entrou para o segundo tempo no lugar do Kaique Silva, né, que sentiu. O Eliel, o último jogo dele, 12 de junho de 2022. Há 1 ano e 2 meses que não jogava. Foi um jogo lá em Novo Horizonte que ele se machucou. E a ida dele para o União São João não chegou a jogar. Então, e o Louser na coletiva explicou porque colocou Eliel e tal, também há tempo que ele estava treinando. É um menino da casa, revelado aqui e tal, então... não sei se deu para avaliar o Eliel pelo segundo tempo. Eu sei que no final que ele teve uma chance, ele matou uma bola no peito e mandou um chutaço lá e bateu na zaga. Dá para perceber, Edu, que ele tá quadradão, mas eu não tô fazendo crítica aqui, viu? Se acabou de dar o prontuário do jogador. Ele não joga faz um tempão. Então nem podemos ficar criticando aqui o atleta. Tá voltando agora, depois não foi mais, voltou, se reintegrou. E é um jogador que eu tenho o maior respeito, é um menino, é um jogador da casa, então eu não estou fazendo crítica, mas é muito diferente de contar com o Mike, né, Edu? Muito diferente. Muito diferente. Um abraço pro Danley Ribeiro, que eu fiquei conhecendo há pouco, sensacional. Um abraço, viu, Dan? Muito simpático, muito obrigado, viu? Olha, eu tenho uma observação sobre o YouTube, o Lucas Pessoa, que... ele que nos coloca no YouTube, né? É o operador do YouTube. Ele vai responder aqui se tem jeito, dá um jeito. É o Tadeu, já o Tigrão, hein? É o Tadeu Bonfim, lá do Jardim São Bento. Já eu leio aqui. Potente, sustentável e muito resistente, com luminárias e projetores. Nova Light, você conquista iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal para você, não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos, a visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio, grandes áreas, industriais, comerciais, varejos, infraestruturas urbanas, e os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio com um campeão. Acesse novalight.com.br. Bandeirantes. Diz aqui o Tadeu do Bonfim, Tadeu Bonfim, Jardim São Bento. Eu quero deixar aqui minha indignação a respeito de certos torcedores de ambos os times de Campinas, a respeito do chat do YouTube, que durante a narração
Os torcedores ficam xingando, palavrão, ofendendo a mãe do outro e tal e tal. Se tem jeito de excluir ou denunciar, né? Uma dica, exclua. Abraços, muito obrigado. Tadeu Bonfim, Jardim São Bento. Lucas, pode excluir? Tem como excluir? Porque eu entrei dando uma... ele fora do ar falou por que ele não exclui. Então, Tadeu, é melhor... Você colocar nas suas emissoras também, eu coloco, às vezes o Ulisses Costa tá narrando, eu coloco lá também, jorra. É uma coisa, não tem como pegar e mexer, tem coisa que é melhor não mexer. Oi, Tigrão, noticiário do Bugre, pois não, queremos ouvi-lo, diga lá, Tigrão. Bom, a defesa está definida, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, aí a dúvida, Alan Santos depois da falha, e a torcida ficou muito brava, ou vai tirar do time, vem com o Valber. Alan Santos ou Valber, é a dúvida. Mas está definido, um ou outro, né? Ambos têm condições de jogar como titular, tanto é que ambos já foram titulares. E a lateral esquerda, acho que não dá ainda pro Mike, que foi desfalque já na partida anterior, e acho que o Kaique consegue pelo menos jogar um tempo, ou algo em torno aí de 60 minutos. Definimos a zaga. Se não der pro Kaique, vai o Eliel e não tem o que fazer. É complicado? É complicado pela falta de ritmo de ambos. Não é que não sabem jogar futebol. O Eliel demonstrou que pesou muito, mais de um ano aí sem jogar, e vem de uma cirurgia de joelho. E o Kaique também não jogava há muito tempo, mas mostrou qualidade, mostrou muita qualidade, inclusive nos cruzamentos. Gostei muito de 3 cruzamentos de alto nível realizados pelo Kaique. Nas raras vezes em que ele foi, né, que ele conseguiu chegar lá no fundo, ele fechou bem as jogadas e levou bolas de qualidade para dentro da área do Juventude. Então vamos lá. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos ou Valber, e a lateral esquerda esperar um pouquinho uma possível condição do Mike, ou Kaique, ou Eliel. O meio-campo, aqui é que é o grande problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular diretamente da defesa para o ataque, para mostrar para o torcedor do Guarani que não é terra arrasada essa quantidade de desfalques, e que ele, torcedor do Guarani, tem que comparecer. Ele tem que comparecer ao jogo. Ele tem que ir lá. Tem que carregar esse time nos braços. O time está muito próximo do G4, tá? Agora são 4 pontos por causa da derrota de domingo, mas o que são 4 pontos com 60 pontos em disputa? 4 em 60 pontos, ou melhor, 45 pontos. 4 em 45. São 15 rodadas pela frente. Já realizamos a 23ª e para 38 faltam 15. Então, fazendo a conta direitinho, 45 pontos em aberto. Então, não é terra arrasada. A defesa, eu disse aqui que está montada, o goleiro de muita qualidade garantido, e o ataque vai ser Bruno José, Bruno Mendes e João Vitor. Definido. Então, a cozinha e o alpendre, tá tudo certo. Parte do fundo e a parte da frente. Cozinha, a parte do fundo, o alpendre, a parte da frente. Então, não é terra arrasada. Aí vem o meio. O meio, o Guarani joga com 3. Um tá garantido, Matheus Bueno. Se jogar o Matheus Barbosa, e deve jogar, são dores, é um CK alto, mas é uma semana entre um jogo e outro, quase uma semana, né? O Guarani jogou domingo e joga agora sexta. Então, se jogar Matheus Barbosa, porque o Bueno joga, nós já temos aí dos 3 de meio campo, nós já temos 2/3 definidos. Ah, mas não tem o armador. Se o Bruninho ganhar a condição, está resolvido. O Guarani faz o mesmo esquema que vinha fazendo antes das contusões. Né? Quem é que vai fazer muita falta? O Derek. Esse eu acho que está fora. E esse é o cara que depois que saiu do time, o Guarani deixou de marcar gols. Simples assim. Pode pegar aí pela estatística. Era 2, 1, 2, às vezes 3 gols por partida. Saiu o Derek, michou o carbureto. A coisa ficou horrorosa. O Guarani vem com muita carência,
Tanto é que nos últimos 3 jogos, o Guarani marcou apenas um gol. É muito pouco. Não marcou contra o Ceará, não marcou contra o Juventude e marcou aquele golaço do Bruno José lá em Itu. Mas são 270, 300 minutos com acréscimos. Fácil. Fácil assim, por baixo, 300 minutos, um gol. E isso coincide com a saída do time do Derek. Por quê? Porque nós falamos aqui insistentemente que com a saída do Derek e a fixação como titular do Bruno Mendes, que é muito bom jogador, que o time teria que jogar de uma outra maneira. O time não entra mais com a bola por dentro. O que é entrar por dentro? Aquela bola metida no meio da defesa. Aquela bola trabalhada de pé para chegar à entrada de área e alguém colocar alguém na boca do gol, na cara do goleiro. Não é mais assim. Com o Bruno Mendes, tem que jogar de uma maneira diferente, valorizando bola aérea. Mas o Derek também marcou vários gols de cabeça. É verdade, mas ele tem mais mobilidade, ele sai para buscar, ele dá a opção da tabela, ele às vezes sai, não finaliza e dá assistência para alguém que chega de trás ou para alguém que faz a diagonal. O Bruno Mendes não faz isso, raramente. Tenta, volta, se esforça, é um cara extremamente dedicado, forte fisicamente, mas que não tem a mesma mobilidade do Derek. Qual que é o forte do Bruno Mendes? É o cabeceio. É ficar lá dentro e escorar os cruzamentos para dentro do gol. Esse é o forte do Bruno Mendes. Não tem conversa. Uma cabeçada na trave contra o Ceará, uma cabeçada para milagre do goleiro lá contra o Avaí e no rebote do goleiro o João Vitor fez, e fora os gols de cabeça que ele já fez. Então o forte dele é esse. Então se o treinador não tiver a perspicácia, a sensibilidade para saber que não tendo o Derek e tendo o Bruno Mendes, que ele tem que mudar um pouco o estilo de jogo e valorizar mais e treinar mais e forçar mais e ensaiar mais a bola de fundo e o cruzamento aéreo na área, ele vai ter dificuldade e vai continuar com essa carência de gols, porque o Bruno Mendes é mais fácil com a bola no chão de ser marcado do que o Derek, tá certo? Mas está definido o ataque. E no meio, o Bueno tá ok, o Matheus Barbosa eu acho que joga, e aí falta uma posição aí. Problema. Mas e se o Bruninho ganhar condição? O time é praticamente o time titular, porque o Isaac que tá fora é reserva, suspensão. Suspensão também o Regis. Também não vem jogando, né? Aí faltaria titular mesmo o Mike e o Derek. Seriam 2 desfalques. Se jogar o Barbosa e se jogar também o Bruninho. Tá bom, mas e se não jogar o Barbosa? Tem várias opções para o meio-campo. Você tem o Lucas Araújo, você tem o Anderson, você tem o Bernardo. Então o Guarani está bem servido de volantes. Você tem o Ivan Alvarinho, que pode fazer o primeiro e o Matheus Barbosa fazer o segundo. E o problema vai residir na meia. Aí, se não tiver o Bruninho, se tiver, está resolvido. São aqueles 4 atacantes, né? Onde um deles volta para buscar o serviço e para tentar fazer a transição ofensiva, alternando, às vezes, um 4º atacante pelo lado esquerdo, estou falando do Bruninho, e às vezes sendo um dublê de um atacante de beirada com um homem de transição. É a forma que o time vinha jogando, se jogar Bruninho e Matheus Barbosa, com um desfalque na defesa, um desfalque no ataque, mas bem substituído pelo Bruno Mendes. O desfalque do ataque é o Derek, esse talvez não jogue mesmo, acho que não está pronto ainda, não dá, tem que fazer transição, etc, etc. Então não é tão feio o bicho assim como se pinta. O torcedor do Guarani tem que fazer figas, tem que bater um bumbo, se precisar vai lá no Zé Pilintra, o Edu tem o WhatsApp dele para agendar, porque Zé Pilintra tá moderno pra caramba, ele não atende mais sem agendamento. Não adianta chegar lá, tô com dor aqui, o que o senhor manda eu fazer? Não, tem que agendar antes, mas ele atende. Então que vá lá o torcedor do Guarani, seu Zé Pilintra, eu vim aqui pedir para o senhor dar uma força aí, fazer um trabalho bem feitinho, para que jogue o Bruninho e o Matheus Barbosa. Aí o Guarani vai ter 2 desfalques, sendo que um deles com um substituto praticamente à altura, só que tem que jogar mais para ele, que é o Bruno Mendes, no lugar do Derek, e um problema talvez na lateral esquerda. É isso, então eu não pinto como terra arrasada
Acho que a torcida tem que ir lá e jogar junto os 90 minutos, ganhar do Sport e voltar definitivamente aí. Não entraria, porque a diferença é de 4 pontos, mas fica ali, né? Naquele limiar ali da diferença de 1 ponto. Você tá com o WhatsApp aí do Zé Pilintra, né, Edu? Sem dúvida. Agora, se ele tá na cachoeira, horário que fica na cachoeira, mas tenho, linha direta. Não, mas ele vai na cachoeira para pegar o jeitão, para trazer os fluidos. Porque quando ele vai pra cachoeira, ele joga tudo fora, a porcariada que levaram lá para ele. E aí ele vem novinho e carrega a bateria de novo. É a hora da torcida do Guarani lá e pedir pro Zé Pilintra bater o bumbo e ver se joga o Barbosa e também o Bruninho. Tá claro, Edu, essa questão do Bruno Mendes? Perfeito. Tá claro que o Bruno Mendes, com ele, o estilo de jogo do time tem que ser outro? É a mensagem que eu passaria aí, mas quando o Derek saiu do time, antes da primeira partida do Bruno Mendes como titular, a gente deu essa letra aqui. Só que o Guarani continua insistindo com um jogo muito centralizado, como se o Derek tivesse no time. Para mim é um erro, tá fácil de corrigir. Treina mais essa bola de fundo aí, procurando a cabeça do ótimo pivô e ótimo cabeceador, que é o Bruno Mendes. Edu, depois a rapaziada vai pedir aí, não dá no ar não, porque vai dar muita chamada, vai congestionar a caixa postal e o WhatsApp lá do Zé Pilintra. Você passa só para quem te pedir aí no exclusivo, no particular, né? Aí você passa, que eu acho que isso aí costuma funcionar, até porque o jogo é sexta. E sexta você sabe como é, né, Edu? Tá todo mundo solto. Vocês não falaram que era 1 milhão por dia? Aumentou a coisa, hein? O homem já chegou, já colocou a camisa, tirou a foto lá com o Sheik. Só que eu vou falar pro você, o cara da Arábia aqui, ele tá com uma vestimenta aqui, ele colocou na cabeça e depois sacramentou com uma auréola, parece aquelas toalhas de mesa. Pô, o senhor tem tanto dinheiro, pô, coloca uma coisa melhor, pô. É coisa lá, ridícula. Edu. É a moda lá, Edu. Você tá louco, Tigrão? Essa toalha de mesa que você tá falando aí custa 5 milhões de euros. Ó, você pensa o quê? Deixa eu falar uma coisa pra você, ô Tigrão. Ó, você que é bom de... Neymar vai ganhar 320 milhões de euros, cerca de 1 milhão e 700 reais, incluindo salário, luva, acordo comercial. Isso dá 70 milhões por mês, ou, de reais, né? Ou 2 milhões e 300 por dia. Vocês falaram que era 1 milhão por dia, aumentou. 2.300 por dia. E eu não entendo, viu, Edu? Oi? Eu não entendo esse filho de uma mãe, falando em um WhatsApp, me mandou um WhatsApp ontem, vendo se eu podia mandar um Pix para ele de 150 mangos, que ele estava precisando tomar uma ceva lá na Arábia. Eu não entendo. Esse cara chora de barriga cheia. Onde já se viu um dinheiro desse... Tá aqui, tá registrado aqui. Tigrão, é o Neymar, tudo bem? Ô Ney, menino Ney, tudo bem? Pode me mandar um Pix de 150 mangos? Mas qual que é a chave, Ney? Esse celular... Eu não entendi, só podem estar tirando sarro com a minha cara, não é possível. Já o CH dá um pitaco do Neymar, hein? Muita grana. Olha, Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade, de terça a sábado. Olha, tem muito bom serviço, muito bom. Sem miséria mesmo. É rodízio dos bons, pesado. O garçom fica até com cãibra. São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E também tem pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo. Ambiente agradável. Conheça na rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre a Moraes Salles e Aquidabã. Aqui em Campinas. Um ótimo lugar para reunir a família, a empresa. Encontro com os amigos. Agende pelo WhatsApp 19 9 7410 6068. Atenção, ponto 10, hein? 9 7410 6068. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, você tá comigo? Que grana, hein, CH? Vou te falar, hein? Que grana. 1.700.000 reais. Vai ganhar salário, luvas, acordos comerciais. Dá 2.300.000 por dia.
Você já pensou, hein? O que vai acontecer com o Neymar? Ouvinte no ar da Bandeirantes, opinando aí. Hoje o assunto é qual o jogador mais significativo na história da Ponte ou na história do Guarani. Você opina Ponte ou Ponte Preta ou Guarani, mas pode ser outro assunto também. Vamos lá, ouvinte no ar, 971021493. Boa tarde a todos da rádio aí. Pinheiro, Gregor, CH, todos da equipe. Aqui é Rodrigo, cidade de Campinas. Sem querer ser repetitivo, o jogador mais significativo na história da Ponte Preta, Mestre de Cá. Não tem outro. Quem viu, quem não viu, pega o YouTube e vê. Mas realmente, na história, significativo jogador foi o de Cá. E eu gostaria de saber uma pergunta de vocês aí. Vocês têm informação de como é que anda o processamento do Pablo Diego e do Gé. Porque daqui a pouco vai acabar o ano aí, o campeonato, e praticamente nada desses jogadores. Cadê o departamento médico da Ponte Preta? Forte abraço. Rodrigo, da cidade de Campinas. Oi, Rodrigo, obrigado. Viu, na última jornada eu conversava com o Catarino. O Gé, ele teve cirurgia de hérnia e só final de setembro. O Pablo Diego já está na transição, já está treinando. Em breve deve ser relacionado. Tá bom? Muito obrigado, meu Rodrigo. Vamos lá, agora 18h03. Pois não, chamado? Não, é que você falou hérnia, né? Quem? Mas é uma hérnia que para jogador de futebol é terrível. Porque não é hérnia inguinal. Aquela bolotona que sai aqui perto da virilha, né, que é uma alça de intestino que sai para fora. É hérnia de disco, é uma operação de coluna cervical. Hérnia de disco, é uma operação ortopédica que ele sofreu. Imagina os cuidados que você tem que ter para esse cara voltar no tempo certo e não ter um problema de saúde de repente para o resto da vida, de antecipar essa volta depois de uma cirurgia tão delicada como é uma cirurgia na coluna. É isso que o Gé operou, hérnia de disco, entre parênteses, coluna cervical. Agora, o Pablo Diego é joelho e foi descartada a cirurgia, tratou com fisioterapia, medicamento, etc. E realmente está pertinho de voltar aí, se Deus quiser. Olha, é o seguinte, ouvinte no ar, mais um, vamos lá. Boa tarde. Jogadores da Ponte, difícil escolher um só, principalmente do passado, porque do presente não dá, né? A história da Ponte acho que se confunde muito com Carlos e de Cá, e se a gente for pegar de técnico com Zé Duarte. Um abraço, André. Boa tarde, pessoal da Band, e o Denner aqui do Taquaral. Boa tarde a todo mundo aí, um abraço a todos. O maior jogador de todos os tempos na Ponte Preta foi e sempre será Oscar Salles Bueno Filho, conhecido Mestre de Cá. Abraço a todos. Muito obrigado, viu, Deno? Obrigado também ao ouvinte anterior. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas como Motobombas, Silente, Vinil Cibrap, que é a melhor da América Latina, trocadores de calor e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência. Referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar com a Renova. Equipe, mão de obra, materiais utilizados e projetos, é tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscina. Rádio Bandeirantes. Obrigado aqui ao Maurício. Edu, pergunta pro Tigrão se ele acha da possibilidade de avançar o Matheus Bueno para a meia. Olha, o Tigrão vai responder já, porque o Catarino na sequência vem com o noticiário da Ponte. Agora são 18h06, intervalo. Já, a sequência do Esporte em Debate. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Ampla Aposentadorias é a sua empresa especialista em soluções de benefícios e aposentadorias do INSS. Nossa equipe cuidará de tudo, desde o cálculo do tempo de contribuição até a solicitação eficiente da sua aposentadoria no INSS, sempre buscando a melhor regra e o melhor valor. Com mais de 5 mil clientes satisfeitos, venha conquistar o seu sonho com a Ampla Aposentadorias. Ligue 19 98273 8053 ou 3399-3555, Avenida Norte Sul 575 Térreo, Cambuí. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando que hoje tem o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série A, primeiro turno, jogo isolado, 8 da noite, Atlético Paranaense Cuiabá. Lembrando que ontem o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1-0, Red Bull Bragantino e Vasco empataram por 1-1. Na classificação do Brasileirão, Botafogo líder, 47 pontos. Palmeiras é o segundo colocado com 34, o Grêmio terceiro com 33, o Flamengo é o quarto colocado com 32 pontos, os 4 últimos colocados. Santos 18, Coritiba 14, Vasco 13 e América Mineiro lanterna com apenas 10 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem o fechamento da 23ª rodada em Natal, ABC e Ituano empataram por 1-1. Classificação da Série B, liderança do Sport, próximo adversário do Guarani, 45 pontos. O Vitória é o segundo colocado com 44, o Novo Horizontino o terceiro com 42, o Criciúma é o quarto colocado com 41. Guarani é o sétimo com 37, a Ponte Preta ocupa a 13ª colocação com 27 pontos. Os 4 últimos, Tombense 20, Londrina 19 pontos também para Chapecoense, ABC 14 pontos. Lembrando que Chapecoense, Avaí, Botafogo e também CRB tem uma partida a menos em relação aos demais times. Jogos da 24ª rodada da Série B. Na quinta-feira, 7 da noite no Estádio do Café, tem Londrina e Atlético Goianiense. 9h30 também na quinta, Vila Nova e Mirassol. Na sexta-feira, 7 da noite, Vitória e Botafogo. 9h30 no Brinco, Guarani e Sport. No sábado, 3h30, Avaí e Tombense. 5 da tarde na tela da Band, Ituano e Criciúma. No mesmo horário, ABC e CRB. Às 18 horas, Juventude e Sampaio Correia. Domingo, 15h45, Novo Horizontino e Chapecoense. E às 18 horas, tem Ceará e Ponte Preta.
Destaco agora a Copa do Brasil. Amanhã, a definição dos finalistas. 7h30 da noite no Morumbi, tem São Paulo e Corinthians. No primeiro jogo, o Timão venceu por 2-1, joga pelo empate. Se o São Paulo vencer por uma diferença de 1 gol, leva a decisão para os pênaltis, 2 gols, se classificar de forma direta. Na outra semifinal, 9h30 da noite no Maracanã, tem Flamengo e Grêmio. No primeiro jogo, o Flamengo, jogando mesmo fora de casa, derrotou o tricolor gaúcho pelo placar de 2-0. Pode perder até por 1 gol de diferença. Copa do Mundo Feminina. Hoje, a Espanha bateu a Suécia por 2-1 e garantiu vaga na decisão do torneio que ocorre domingo. Amanhã, 7h no horário de Brasília, tem a definição do segundo finalista nesta semifinal, no jogo entre Austrália e Inglaterra. Lembrando que o Brasil foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Mundo Feminina. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Um abraço ao Edu Braz, que acha que o de Calma é o jogador na história da Ponte, mais significativo na história. Olha, tem aqui um ouvinte também fazendo uma observação com referência a um menino da base da Ponte. Um abraço também para o Márcio Carvalho, compositor das músicas do Guarani. Obrigado, viu, Márcio? Boa tarde, CH. Eu colocaria o Alvarinho como primeiro volante e Lucas Araújo em segundo. Na armação, Matheus Bueno. Márcio Carvalho, muito obrigado. Mandou uma foto compondo. Muito agradecido. Eu quero achar aqui um WhatsApp do menino da base, um ouvinte falando aqui, observando aqui a respeito do menino da base. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, eu vou achar. Eu falo depois. Eu falo depois aqui. Ele falou, olha, eu todo dia, porque é difícil o pessoal acompanhar a base. Porque a Ponte, por exemplo, manda os jogos em Itapira. Mas é Itatiba, né? É Itatiba. Então é difícil. Eu sou da época que tinha você tinha preliminar. E hoje não tem mais preliminar, não tem jeito, fica muito difícil. Vamos lá, olha, é o seguinte, já o noticiário da Macaca, deixa eu falar aqui da Sudeletro. O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis para que precisa de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida e resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e hidráulica. Visite a unidade Campinas na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça orçamento pelo WhatsApp 1937762400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Olha aí, os jogadores que passaram por Campinas, que fizeram gol na rodada na Série B. O Zé Roberto, o Esporte, marcou pro Mirassol. Foi sexta-feira passada, só que o Novo Horizontino perdeu. O Mirassol perdeu de virada. Novo Horizontino 2, Mirassol 1, gol do Zé Roberto. Primeiro gol do Mirassol. Deixa eu ver quem mais aqui. Anselmo Ramon, marcou pro CRB. No Castelão, em São Luís, Sampaio Correia e CRB foi 1-1. Anselmo Ramon, ex-Guarani, marcando para o CRB. Olha, Matheus Peixoto fez o gol da vitória do Atlético Goianiense aos 50 do segundo tempo lá em Chapecó. Matheus Peixoto jogou na ponta, teve um derby no Brinco, foi 1-1. O Matheus Ludic depois empatou para o Guarani. Deixa eu ver aqui, Léo Gamalho marcou de pênalti, vitória 1, Ceará 0, ex-Ponte Léo Gamalho 2017. E o Paulo Sérgio marcando para o ABC ontem, ABC 1, Ituano 1. O Ituano não ganhou, então o Ituano não ultrapassou a Ponte termina como 13ª. Então Paulo Sérgio da Ponte, ele foi pro Operário e na estreia dele no Operário fez gol de bicicleta no Cruzeiro, lembra-se disso? É isso aí, os que passaram por Campinas marcando gol na rodada na Série B. Vamos ao noticiário da Ponte. Oi, Vladimir Catarino. Edu Pinheiro, ouvintes do Esporte em Debate, permita-me falar da Ponte Preta, Macaca que volta a campo no domingo, 18 horas, jogando fora de casa, pega o Ceará.
segunda partida consecutiva que a Ponte faz fora de Campinas nesta Série B. No sábado, o time empatou, 0-0 contra a equipe do Botafogo, jogando em Ribeirão Preto. A Ponte Preta que está a 7 pontos da zona de rebaixamento, ou seja, tem que sempre ficar atento, somar pontos para deixar para trás aí esta zona perigosa que é a zona do rebaixamento. Para a partida contra o Ceará, o técnico Pintado conta com o retorno do Arthur, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Não jogou, o Gabriel foi o seu substituto. O Arthur deve reassumir a condição de titular no jogo do próximo domingo. Mas o goleiro Kaique França, sempre destaque da Ponte Preta, foi assim praticamente todos os jogos desta Série B. O goleiro fala sobre o início do segundo turno da Macaca, analisa a campanha feita até aqui nesse segundo turno da competição. Eu acho que, como eu sempre comentei, a Série B é um campeonato difícil, a gente acabou tendo o empate com a vitória devido às circunstâncias do jogo, que eu acho que era um jogo que a gente ia conseguir vencer. Tivemos o revés fora de casa, que também não é nada normal, conseguimos a vitória e eu acho que o time tem evoluído com o passar dos jogos, com a chegada do Pintado também. A Ponte Preta, Edu, que vive um paradoxo nos seus esquemas, nos seus sistemas, porque o sistema ofensivo é quase que inoperante, marca pouquíssimos gols, tem o segundo pior ataque do campeonato. Mas, no entanto, o sistema defensivo da Ponte Preta vem se mostrando bastante sólido, tanto que a equipe tem uma das melhores defesas da competição e não sofreu gol nas 2 últimas partidas. E o Kaique França, que é parte importante desse sistema defensivo, ele comenta sobre esta estrutura defensiva da Ponte Preta. Eu acho que a nossa estrutura defensiva está bem desde do início do campeonato, a gente chegou ao segundo jogo consecutivo sem tomar gols, até o Pintado ressaltou isso na entrevista dele. Eu acho que a gente está bem estruturado, a gente tem uma boa estrutura de jogo. A nossa ideia é melhorar o aproveitamento, com a volta de alguns jogadores aí também eu acho que isso vai dar uma ajudada. E eu acho que agora que a gente vai ter algumas semanas abertas aí de trabalho vai facilitar para a gente ter um aproveitamento melhor. Palavras aí, portanto, do goleiro Kaique França da Macaca. A Ponte fica na expectativa também no próximo domingo, Edu, de contar com o Elvis, o jogador que não foi a Ribeirão Preto, e a expectativa da comissão técnica é que ele participe dos treinos no decorrer desta semana. Alegou dores no joelho, por isso o Elvis não participou da partida contra o Botafogo, mas é um jogador muito importante. O técnico Pintado conta muito com o Elvis e espera tê-lo em campo no próximo domingo. A Ponte, que na Copa Paulista está praticamente eliminada, o time fez uma campanha e tem feito uma campanha muito ruim na competição, nenhuma vitória até aqui, praticamente elimina qualquer possibilidade da Ponte disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Agora tem que focar totalmente na disputa deste Campeonato Brasileiro. Eu convido o torcedor ponte pretano, Edu, a visitar mais uma vez o portal Carlos Batista. Lá você vai ter uma matéria falando sobre um feito inédito que a Macaca vai buscar contra o Ceará no próximo domingo. Quer saber qual é? Visite lá, acesse o portal Carlos Batista. Nós falamos da Ponte. Legal. Muito obrigado, Catarino. Olha, o João Vitor, ouvinte, falou que tem um menino da base que já está treinando no profissional da Ponte, chama Kelvin Artioli. É considerado aí, vamos ver, Vamos devagar, o novo Denner e tal. A gente está cansado de ver, mas eu agradeço, viu, João Vitor? Agradeço. Difícil alguém, por razões que já dissemos aqui, ficar acompanhando o trabalho da base. Tá aqui uma foto do menino com o Elvis. Tá, vamos torcer. Também é comum, de repente aparece e do jeito que aparece também, desaparece. A base é terrível, a formação é muito importante. Precisa ver quem que vai lançar, do jeito que vai lançar. É isso aí. Vamos lá, CH, noticiário da Macaca. A expectativa da volta de Elvis ou não? Diga lá, CH. A gente nem sabe, agora surgiu hoje uma informação que ele tá com problema do joelho, Já não basta a falta de preparo físico, agora vem o joelho. Eu não poria para jogar, não. Enquanto não estiver pronto, como eu não tenho essa informação, que está pronto, para mim continua fora. O problema é que o que tentou Pintado no último jogo, em Ribeirão, não funcionou. Não agradou, não encaixou, não estava legal, ele precisa achar uma outra maneira do time jogar, porque o jogo já é difícil, já é fora de casa, ainda da maneira que a Ponte jogou, a chance diminui muito em relação a possibilidade de arrumação para um time competitivo, O Ceará
Fez uma partida até razoável diante do Vitória, a última partida, a vitória do Vitória 1-0, gol do Léo Gamalho de pênalti. E o Ceará está pressionado pelo investimento que fez, vai babar para cima da Ponte e se acontecer algo diferente disso, eu vou ficar surpreso. E desculpe a sinceridade, ninguém ganha de véspera, mas qualquer coisa que aconteça diferente da vitória do Ceará, pelo que a Ponte está apresentando, ou está deixando de apresentar, para mim vai ser uma grande surpresa. Agora, eu também aprendi nesse tempo todo que eu estou aqui em Campinas, que quando tem um cenário parecido com esse, que será domingo, um time melhor do que o outro, estou falando da Ponte contra um adversário, de repente entra um imponderável e o fantasma dentro do jogo, a Ponte vai lá e ganha o jogo. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Você viu muito mais do que eu. Aliás, você sempre insistiu nisso, eu quero dizer que você tem toda a razão. Então, eu estou falando aqui no papel, na teoria, pelos problemas que a Ponte tem de escalação, de elenco e, por enquanto, o Pintado, que a gente até entende, a torcida não. O trabalho dele está no começo, ele ainda não achou um time confiável, ele está tentando aqui, quando tenta fazer diferente, tem contusão, se não tem contusão, tem cartão. E o elenco é curto. Então essas são as dificuldades da Ponte para o momento. Se defensivamente as coisas estão indo razoáveis, ofensivamente a coisa continua não funcionando. Não funcionava ofensivamente com o Felipe e, por enquanto, com o Pintado também não está funcionando. Vamos ver, a gente tem ainda mais alguns dias, né, até o final de semana, tem mais uma semana inteira de trabalho e de preparação para, de repente, uma dessas peças que não estão disponíveis ou estão à margem, né? Por exemplo, o Everton. O Everton, por exemplo, é um jogador que, se ele tiver condição de jogar meio tempo, ele já muda esse ataque da Ponte. Esse é reforço. Mas a gente não sabe, ele jogou um pedaço, depois não aparece nem no banco e a gente não tem informação. E é uma pena, porque esse realmente poderia ajudar muito a Ponte. Então vamos ter que aguardar, não é muro não, hoje é terça-feira ainda, muita água vai passar por baixo dessa ponte, a Ponte vai ter que fazer o jogo que ela sempre faz, de muita guerra, disposição, luta, disposição, intensidade, disposição, marcação, disposição, porque a qualidade técnica ainda não está aflorando. Vamos ver o que a Ponte vai fazer domingo contra o Ceará, mas vai ser uma partida extremamente dura para a Ponte, Edu. Olha, eu tô aqui no site do Ceará, começou a venda de ingresso, é domingo, né? Ponte joga domingo, 18 horas. Lá em Fortaleza, custa R$30, tem vários aqui. Nossa senhora, Central Superior inteira, Central Inferior, Sul Especial, Premium, tem tudo aqui. Vai de 30 até R$240. Tá aqui pontos de venda, tem shopping, tem loja do Vozão, vai encher, mas a turma tá, falar pra você, o Guto Ferreira, imagine a pressão, não sei, foi você que falou, CH, outro dia, o Ceará chegando no jogo de volta, aí chegou no aeroporto, sim, né? Sim. O que fizeram com o Guto em Ceará, o CH? Foi... Cada um tem uma opinião, né? Mas eu sou terminantemente contra esse tipo de coisa, ninguém agrediu, graças a Deus, o Guto, mas falaram cobras e lagartos para ele na descida, no desembarque lá em Fortaleza. Ele está realmente pressionado, a torcida cobra muito, porque dentro do campo, do desenvolvimento do futebol, não só resultado, tá? Que também não está agradando, mas segundo a principal torcida uniformizada que foi lá justamente cobrar o Guto, o time joga muito retrancado, ele não solta o time, não coloca os caras que tem que jogar, enfim, isso é a opinião da torcida. Eu lamento muito, porque a gente conhece muito bem o trabalho do Guto. O Guto é um cara seríssimo, competente, e eu espero que ele dê certo no Ceará. Tirando essa partida de domingo, que eu vou torcer muito para ele perder o jogo para a Ponte, né, e espero que isso aconteça com todo respeito ao Guto, mas ele é um bom profissional e esse tipo de coisa não deveria acontecer, mas no Brasil já virou corriqueiro, Edu, infelizmente.
Infelizmente. Já o Tigrão, hein? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A Aeropisos são 3 lojas em Campinas. Olha, vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. A Aeropisos, mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. 1 na Avenida John Boy Dunlop, número 8200, Satélite Íris. 2, na Armando Frederico Rengareschi, número 13, região do Ouro Verde. E 3, na Avenida Amoreiras, número 4079, na Vila Rica. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com. Bandeirantes. Bom, é o seguinte, vamos lá, Tigrão. Olha, só para registrar hoje, Zé do Pito, José Bertazzoli. Faleceu em 15 de agosto de 2016. Hoje, 7 anos que Zé do Pito se partiu. Foi um torcedor folclórico da Ponte, conselheiro ativo de histórias. Foi proprietário da Pax Domini, que era uma empresa funerária. Uma das primeiras empresas funerárias que acabou lançando aqui um tipo de um carnê, de um plano funerário. Mas Zé do Pito, falar pra você, Zé do Pito... Uma vez Zé do Pito foi fazer um enterro, rapaz, e o carro dele quebrou, aquele carro antigão, transportando o corpo, mas deu o que falar, aquela fila de carro, todo mundo acompanhando, e na frente o carro de Zé do Pito encrencou, deu o que falar. E certa vez, se não me engano, foi 88, aniversário da Ponte, a Ponte numa crise danada, e todo mundo cobrando, pô, mas não vai ter bolo? O que é isso? Não fizeram nada, não sei o que tem. Aí Zé do Pito teve uma ideia... mandou comprar um monte de bolo. Sabe aquele bolo Puma, Tigrão? Mas um monte de bolo Puma. Zé do Pito mandou comprar, você quer ver? Uns 30 bolo Puma. Aí pegou, grudou um no outro e pediu pra cozinheira da Ponte fazer o glacê. Faz um glacê. Aí rapidamente fez um glacê e meteu um glacêzão em cima de tudo aqueles bolo Puma, tá? E aí colocaram umas velas, cantaram parabéns, todo mundo ficou contente. O que o Zé do Pito fez... Ó, e tem um detalhe. Aquele jogo de 77, majestoso... E o livro da história? Você lembra, Tigão? O livro. Do Pax Domini ou do bolo? Não, o livro. A história da Ponte. E tinha mais ou menos uns 8 mil recortes de jornal. Você não lembra disso daí? Pô, eu comprei Batista comprou outro. Zé do Pito era folclórico, faz muita falta. O livro... Essa da Pax Domini... Diz a lenda, que me perdoe aí, os familiares, mas é o que a rapaziada, é a boca do povo que fala, não é o Tigrão, né? E também, se aconteceu alguma coisa, está prescrito isso daí, que Zé do Pito, que era muito amigo da gente, descansa em paz. Mas diz que parou, era um Impala, viu, Edu? Impala. Impala rabo de peixe. Isso, pretão. E ele parou lá no alto da Ângelo Simões, lá já para virar para Saudade. E aí veio parando o cortejo atrás, né? Veio parando, mas não chegou no cemitério ainda, por que parou? Porque essa época velava em casa, né? Então saiu o cortejo pro cemitério. Não é como agora que já vela lá no cemitério, e aí vai a pé lá pro sepultamento, né? Aliás, é sempre um momento muito constrangedor e muito triste para todos nós. E aí parou o Impalão lá e foi enfileirando os carros atrás dele. Reza a lenda que Zé do Pito teria, olha, tô colocando no condicional, conversa de Eden Bar, daquela galera toda da época, que infelizmente quase todos já nos deixaram. Que Zé do Pito foi passando de carro em carro e falou, não, o problema aí é gasolina. Precisamos, e eu já, fiz um preço super especial aí, mas precisamos abastecer aí o carro fúnebre, porque senão vai fechar o portão lá e não vai sepultar. Aí cada um dava o que podia, tal, ele foi na fila inteira. E na volta, não contente, parece que teria pedido até pro defunto, entendeu? O senhor tá chegando a hora aí, se sobrou algum no bolso aí, paz. Bom, aí abasteceram o Impala, tinha um posto ali, né, bem na esquina da Ângelo Simões com a Abolição,
e botaram lá com uma bombona e tal e seguiu o cortejo. E graças a Deus deu tudo certo, chegou a tempo, os coveiros estavam aguardando e tal. Então são histórias maravilhosas. O do livro era um livro, uma capa dura, né? E ele estava vendendo, disse que era uma coletânea de assuntos e assuntos importantes. E a história da ponte, segundo o Zé do Pito. Então, né, aí, pô, tá lá, correu, tal, passou, montou um monte de livro lá. Eu comprei um, eu lembro que Batistão comprou um outro. Ele tava com 2 embaixo do braço. Porque era artesanal, entendeu? Montava assim, não era impresso em gráfica. Era uma pasta com os recortes organizados lá dentro, recorte de jornal, tudo a seu tempo, muita coisa histórica realmente, mas não era esse que, quanto você vai fazer? Imprime 5.000 exemplares. Não, era artesanal, saía 1 a cada 2 dias. E naquela semana ele já tinha montado 2, era xerox de jornal. Pegava o jornal original, tirava xerox para fazer vários exemplares. Aí chegou lá e falou, tá aí e tal, o momento é difícil. E foi sensacional. E eu li lá muitas matérias que tinha dentro desse livro, mas era montagem artesanal, né? Dava para montar no máximo 1 a cada 2 dias, que dava um trabalho desgraçado. Tinha que furar ele com aquele furador assim, que depois você passa na pasta, você passa aquela espécie de fixador assim, né? Que é duas pontas de metal, você passa numa chapinha, vira a ponta para lá, vira a ponta para cá, fica tudo no lugar, né? Então a gente fazia trabalho de escola lá no passado. E aí você abria tal história da Ponte Preta e estava lá aquele monte de xerox dos jornais que ele colecionava da época, jornais históricos, como você, que tem um monte de jornal aí do tempo do Zagaia. E é lá que você recorre às vezes para buscar a ficha técnica, acontecimentos, detalhes e tal. Ele pegou e editou tudo isso daí. Então o Zé do Pito era o maior barato. E certa vez ele recebeu um cheque e depositou. Não era nem dele o cheque, mas ele teve que endossar, depositou, e aí o gerente do banco ligou para ele, né? O cheque foi repassado para um cara aqui, ele veio aqui e não tem nada no banco. Como é que vai fazer? Ele falou, mas se o banco não tem, eu vou ter? Você tá com brincadeira, pô? Se o banco não tem, eu vou ter? Pô, não me enche o saco, pô. Então, são figuras sensacionais, sacadas geniais, folclóricas, mas é um cara que acompanhou a ponte em todos os rincões aí do interior de São Paulo e do Brasil, um pontepretano de 4 costados, e que com o seu jeitão folclórico, né, a sua maneira, às vezes, de conseguir aí amealhar algum, faz muita falta para todos nós. Para tudo agora, hein? Para a gente falar sobre um assunto muito importante junto ao nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro, hein? Não lembra? Então, olha, presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Olha, não dê bobeira, faça a troca conforme indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha a mensagem no ar, 18h35. O nosso palpite aqui, a nossa sugestão. Qual foi, na sua opinião, o jogador mais significativo na Ponte e mais significativo no Guarani? Vamos lá, no ar, mensagens. Boa tarde, pessoal da Band, aqui é o Sérgio Jardim das Paineiras. Para mim, o melhor jogador da Ponte de todos os tempos chama-se Oscar, zagueiro central, melhor zagueiro da Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Participou de 3 edições de Copa do Mundo. Para mim, ele é o cara. Um abraço. Boa tarde, Edu. Eu sou Dimar de Maringá. Consegui uma vez falar com você, tá duro?
O melhor jogador da Ponte de todos os tempos, desde quando eu me conheço por Ponte Pretano, já faz 69 anos, é o de cá. Mas tivemos também antes grandes valores, né? Na época tivemos Bibi, Esnel e uma série de bons jogadores. Mas o de cá, para nós da turma da velha guarda, é o que melhor significa o escudo da Ponte Preta. Eu queria só fazer um adendo e falar com o Tigrão o seguinte: o que ele acha de a hora que o Thales estiver em forma? Esse menino não tem jeito de ser um meia, daqueles bons, tipo diz que o Sport tem lá o que faz gol à torta direita, fez o gol contra a Ponte Preta. Esse estilo de jogo daquele rapaz. Eles ficam querendo inventar jogador para pôr no meio do campo da Ponte, que não dá resultado. Eu acho que o Pintado deveria testar o Otávio como meia. Um abraço, Wilson de Março. Grande Wilson de Março, um abraço para você, sempre participando, muito obrigado mesmo. Vamos lá, mais mensagens do Barólio Zé Carlos, Jardim Bandeiras. Pelo amor de Deus, Loser, não deixa o Regis no banco, você consegue estragar o nosso melhor meio de campo. Presta atenção, Loser, lembrando que o Regis agora está suspenso para o jogo de sexta-feira contra o Sport, tá bom? Vamos ao ouvinte no ar, 18h37. Boa noite a todos, Edu Pinheiro, Tigrão. Dias atrás eu mandei mensagem, o Tigrão até leu e comentou que eu falei o Albert no lugar do Alan Santos. Na época ele tinha errado em 2 ou 3 partidas, erro feio. Inclusive foi aquele que ele errou marcar o gol e depois foi expulso. E eu comentei, coloca o Albert. O Albert só entrou porque ele se machucou. Pode lembrar aí. E agora tá com esse cara aí, ó, comprometedor de jogo. Perdemos o jogo por causa dele. Na costa dele nós estamos com 9 pontos a menos. Erro dele. 3 partidas foi pro Beleléu por causa desse Alan Santos. Certo? Na hora de tirar esse cara, ele não pode jogar para um time que quer subir para a Série A, não pode ter um cara desse no time. Ele compromete o jogo. Inclusive outros aí, com o tal esse Humberto Lousa, ele é um cara bom. Mas só que ele tá fazendo uma leitura equivocada, tá ponhando uns caras aí que não deve ter no jogo. Esse Alan Santos demorou, ele tem que ficar fora, não pode. Coloca o Valber, né, e deixa rolar. Vocês vão ver o que acontece. Nós não marca gol, mas também não leva. Essa é a nossa vantagem. Então, se o Loser começar com essa teimosia aí, ó, esses caras vão arrastar ele. Ele não vai muito tempo no comando aí. Mas não vai mesmo. Porque ele é teimoso, ele não tira o cara, ele faz uma leitura equivocada. Isso não é possível. Quero que ele comenta aí, tá, Tigrão? Abraço a todos, sou o Natalino do Parque Santa Bárbara. Natalino, Santa Bárbara, muito obrigado. Então, depois que Derek ausentou dos jogos por causa de lesão, o ataque ficou previsível. Pode ver contra o Ceará, o Ituano e agora a Juventude. Derek está fazendo falta. Um abraço aí do Laco do Cambuí, foi o que o Tigrão falou. Exatamente isso. Laco, aquele abraço, muito agradecido, hein? Olha, o CH vai comentar a respeito do Isaac no Guarani. Nós dissemos aqui na manchete, o Guarani contra o Juventude teve 14 finalizações. Me lembro de 3, pelo menos, do Isaac. E o Tigrão vai falar sobre o Elvis na ponte. O Elvis na ponte, recuperação, se colocaria jogando. Oi, Edu. Já. Oi, Tigrão. Não, o Elvis, essa que o CH trouxe é mais preocupante ainda, né? Joelho agora, né? Porque ele já vinha com esse problema, é crônico, não é nada assim que inutilize, tem que ir para cirurgia, mas está incomodando, isso é ruim. E só dando um toque aí, teve um ouvinte que falou do Guarani, infelizmente eu não consegui anotar o nome aqui, dessa tentativa do Matheus Bueno com um pouco mais de liberdade, jogando com 2 volantes atrás dele. Eu se não tiver o meia, né? Se não tiver o Bruninho, não vai ter o Regis, não vai ter o Isaac, eu acho uma ótima sugestão, mas teria que treinar para ver se dá encaixe, porque o Matheus Bueno tem um ótimo passe. É um cara que joga de cabeça erguida, pode ser, só que ele não pode ter muita responsabilidade de marcar. E falou também o Wilson de Márzio sobre a questão do Thales encarnar aí, né,
a identidade de um meia. O jogador que ele falou do esporte, se eu não acho que eles são parecidos, é o Luciano Juba. Eu acho que são estilos diferentes. Primeiro, o Juba marca gols. E segundo, é um jogador que quando volta para buscar, ele sim tem um estilo de meia. Eu acho que o Tales é mais um velocista. Poderia-se fazer uma tentativa, uma experiência no treinamento? Poderia. Eu acho que você não deve descartar nada, principalmente quando o elenco tem as carências que o elenco da Ponte tem. Mas me parece que o Tales, eu acho que encarna mais essa função aí de fazer um quarto de meio campo, ajudar a entrar com a bola, tal, transição, meio campo ataque, tá mais pro Paulo Baia do que pro Tales, que para mim é mais velocista, é mais para ser lançado na correria, para arrastar a bola na correria e receber lá na frente. Questão de ponto de vista, mas nada contra que fosse feito uma tratativa ou uma tentativa, uma experiência no treinamento. E o último ouvinte aí do Guarani, ele já falou sim isso a semana passada, eu acho que é do Parque Santa Bárbara, né? Ele disse o seguinte, são muitas mensagens, a gente às vezes não consegue anotar, mas um abraço para todo mundo sobre o Valber. Realmente ele lembrou isso. E ele teve uma antevisão do fato, defendendo que tinha que voltar o Valber, porque o Alan Santos de vez em quando é muito instável, aquela coisa toda. Ele falou antes, então ele tem razão. E eu tenho dúvidas aqui se o Loser em casa, de novo em casa, com a torcida daquele jeito, você viu a reação, né? Você relatava isso, inclusive, no apito final no domingo. Toda vez que o Alan Santos pegava na bola, era uma vaia gigantesca. E aí, será que até para preservar o jogador, não estou querendo tirar nem pôr ninguém no time, não. Mas é uma questão de inteligência. A torcida está revoltada, está muito insatisfeita com o que aconteceu no domingo. Será que seria uma boa começar de novo com o Alan Santos e, num primeiro possível erro, a torcida ficar contra o time por conta do Alan Santos? Essa sugestão do Valber, que também é muito bom zagueiro, a exemplo do Alan Santos, que eu também acho bom back, como também acho bom back o Lucão, mas é questão de momento, de estratégia, de inteligência. Só para dar uma satisfação aí, né, Edu, para os ouvintes que nos questionam, dentro, evidentemente, do respeito que a gente tem pela visão de cada um. Às vezes a gente concorda, às vezes discorda, mas sempre com todo o respeito e valorizando a opinião dos nossos ouvintes, que é sempre muito inteligente, e principalmente agradecendo pela participação maciça aí. Você vê como é que jorra mensagem a todo momento. Tigrão, você tem o caco aí do rádio, Eduzão. Olha o que eu tenho de papel aqui, rapaz. Tem mais recado que penteadeira de cigano, mas muito obrigado. Quando parece que ele sabe, o CH também. O CH sabe quando eu preciso dar uma mexida nos papéis. Não, Edu, sabe o que acontece? É no cacuete. Já já o CH fala sobre o Isaac. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especialistas e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifruti de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Alô, Eduardo Franco de Camargo, do centro, me viu no Antônio Cesarino, me cumprimentou no carro. Muito obrigado, Xará. Deus lhe pague por esse carinho maravilhoso. Obrigado mesmo, hein? Oi, CH. Isaac no jogo contra o Juventude. Aliás, o Guarani teve 14 finalizações. A nossa produção deu aqui na nossa manchete inicial. Do Isaac me lembro. Olha, eu me lembro... um chute que passou primeiro tempo, 5 minutos de cara, lá no gol de entrada. Não sei se o goleiro chegaria. Raspou. Isaac de cabeça, entrada da área, cruzamento de Bruno José, a 22 primeiro tempo. O Isaac foi a 43 primeiro tempo, tentou de calcanhar, lembra-se disso? De calcanhar, tentou. E a 3 do segundo tempo, o gol do placar...
houve na saída de bola do Juventude, não sei quem do Guarani prensou. Eles prensaram e a bola fica sobrando. Aí o Isaac pega a bola. Pegou a bola, aí ele caminha e chuta uma cacetada. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O goleirão pimba de lado para escanteio. A pergunta é, o Isaac completou 50 jogos. A pergunta é, esse Isaac de hoje é melhor do que tempos atrás, CH? São circunstâncias diferentes, times diferentes e comando diferente, né, Edu? Eu, por exemplo, nessa última partida, eu não teria tirado o Isaac, a não ser que ele pediu para sair. Eu acho que não pediu, porque a interpretação que eu fiz é que ele não gostou muito de ter saído. Aliás, Humberto Louser, neste jogo especificamente, não foi bem. Lucas Silva de começo, tinha que ter colocado o Isaac para jogar junto com o Regis desde o início, e não tinha que ter tirado o Isaac. Falei isso em tempo real. Comentei isso depois do jogo. Não entendi, a não ser que tenha uma justificativa. Não teve. Técnica, não tem justificativa. E se foi técnica, Humberto Louser errou. Ele pode argumentar do jeito que ele quisesse, ou pode falar o que ele pretender. Se não for jogador que pediu, ou por contusão, ou por secar, o Isaac tinha que jogar o jogo todo. Fez uma boa partida. Você relatou alguns fatos aí, alguns lances. Primeiro tempo, interessado. Fiz 2 comentários no primeiro tempo sobre o interesse e a participação do Isaac no primeiro tempo. Não entendi por que tirou. Eu acho que ele vive um momento que ele precisa um pouco mais de ritmo, né? Essa partida que ele começou, eu gostei dele, mas evidentemente sempre nós esperamos um pouco mais dele. Ele tem qualidade para render mais. Mas nessa partida contra o Juventude eu gostei do desempenho dele. Perfeito. Grande CH analisando aí sobre o Isaac. Olha, Iga Atacado é onde você encontra a maior variedade de produtos com grande qualidade e os melhores preços, bebidas, mercearia, higiene, limpeza e alimentos. Hortifruti, visite as lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba e aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Olha, Frutap leite fermentado, 850 gramas, R$ 6,98. Chipa ou palito parmesão ou pão de queijo massa boa congelado, pacote 1 kg, R$ 12,39. Sabão em barra IP, 5 pedaços de 180 gramas cada, R$ 10,89. Água sanitária IP, 2 litros, R$ 4,89. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 21 de agosto. Pague com cartão alimentação agora, com muito mais bandeiras. Também outras opções, tem também para pagamento, tá? Não se preocupe, outras opções. Compre pelo Televendas do Iga Atacado. Confira os telefones do site iga.com.br. Iga Atacado. Acompanhe também no Instagram e no Facebook em Iga Atacado Oficial. Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Manda, gente. Fala, meu povo. Pessoal da Band, Plínio Palmeira, Swiss Park. Para mim, para a minha geração, o maior jogador representativo da Ponte Preta foi o zagueiro Oscar. Craque de bola, como jamais visto. Talvez o melhor zagueiro do mundo de todos os tempos. 3 Copas do Mundo, titular absoluto. Formou uma dupla de zaga depois com o Dario Pereira. Exemplar zaga no São Paulo. Por fim, jogou no Cosmos com o Rei Pelé. Então, o zagueirão Oscar merece, sem sombra de dúvida, esse título. Abraço a todos. Ô, Edu. Pois não? Há um chamado? Vou mandar um grande abraço. Fiquei feliz de ouvir aí a voz do Dr. Plínio Palmeira, um dos principais e maiores advogados da cidade de Campinas e do interior, que eu tenho a alegria de conhecer, de ser amigo. Um grande abraço a ele, bem lembrado por ele, grande nome. Aliás, a Ponte tem vários nomes interessantes além do de cá, mas o Oscar também é ídolo de muita gente, com toda certeza.
A maioria da comunidade pontepretana tem orgulho do grande Oscar, Edu. É verdade. Olha, um abraço, doutor Plínio. Um prazer, viu? Muito obrigado pelo carinho e pela consideração. O senhor falou do Oscar aí e eu lembrei do presidente Lauro de Moraes Filho, que também nos ouve, vai fazer 88 anos. E na última entrevista, porque foi o Lauro que vendeu o Oscar para o Cosmos, né? Ficou pouco tempo lá e depois veio para o São Paulo. E o doutor Lauro, ele foi homenageado no início desse ano. Ele acaba de emprestar o seu nome à unidade Paineiras. A Ponte tem um clube nas Paineiras, que agora passa a se chamar Dr. Lauro de Moraes Filho, uma homenagem em vida. Ele foi presidente por 3 ocasiões, em 77 e em 81, quando o Edson Ágio renunciou, também é uma época boa da Ponte, foram 2 épocas sensacionais, e o Dr. Lauro, que assumiu a Ponte num momento muito difícil, quando a Ponte foi rebaixada em 87, no Paulista, foi o Vaquiano que renunciou. E aí, em 88, aquele ano que a Ponte ganhou na justiça o direito de permanecer no Paulistão, mas ninguém enfrentava a Ponte, era só WO. Muito difícil. A Ponte fez uma excursão à Itália e em 89 o Lauro bancou, não vai disputar a Série A2, porque mudaram o regulamento. O Lauro, ele alegava que o regulamento foi mudado. Eram 4 equipes que iam descer, depois mudaram para 2. E a Ponte contratou um advogado chamado Elcio Sarti, me lembro perfeitamente disso. Mas aí a liminar foi cassada e a Ponte de vez acabou saindo. E aí em 89 a Ponte disputou a Série A2 e subiu. Subiu, era Monga, João Brigatti no gol, Zé Carlos Bodão e outros aí. Então o doutor Lauro de Moraes Filho, a nossa lembrança aqui, a nossa referência, o nosso carinho, ele está com sua saúde muito comprometida. Inclusive, o Eduardo, taxista, ele está lá no Ventura Mall. Aí, sabe aquele telefone taxista? Tocou e tal. E... pois não, o senhor pode me pegar aqui na Norte Sul? Pois não, tá. Meu nome é doutor Lauro Moraes Filho. Não diga, sou de um táxi e tal. Aí pegou o doutor Lauro para levar lá na loja dele lá. Ainda tem a loja dele. A vida inteira lidou com a Casa Lorde, casa de sapato. Ali no centro, né? Perto do Palácio da Justiça, na Regente Feijó. Gabriel Ribeiro pela ponta esquerda, exatamente. Mas ele está com uma visão comprometida, completamente comprometida, e também auditiva. Tem um lado que ele não ouve mais. Mas tá tocando a sua vidinha, e o nosso abraço, o nosso carinho, doutor Lauro de Moraes Filho. Tem mais um ouvinte aí? Pois não, olha o povo, deixa o povo falar. Boa noite do Pinheiro e equipe aí da banda. Fernando Sumaré, Ponte Pretano. Pra mim, eu acho que o melhor jogador da Ponte Preta de todos os tempos, que elevou o nome da Ponte, né? É o Oscar. Se puder colocar 2 Carlos, Oscar e Carlos. Eu acho que esses 2 aí foram fundamentais assim na trajetória da Ponte Preta. Abraço. Olha, muito obrigado, hein? Amanhã, Copa do Brasil, São Paulo e Corinthians, hein? São Paulo e Corinthians, Copa do Brasil. O jogo é 19h30, então o Esporte Debate amanhã vai até 19 horas, hein? Luxemburgo ganha corpo! Olha, o Corinthians não perde há 11 partidas, tá vendo só? O Luxa deu um jeito, tá? O Corinthians chegou só nos pênaltis e tal, mas foi chegando. Muita emoção, a lá Corinthians. O Luxa deu um jeitinho. E o Santos, hein? Tomou de 4 do Fortaleza. Nos últimos 19 jogos, só uma vitória. Aqueles 4-3 no Goiás e mesmo assim contestada a vitória. Se não fosse o VAR, inclusive o árbitro do VAR desse jogo foi afastado. Só que com essa transação do Neymar, o Santos pode ganhar 19 milhões. Clube formador. Fala-se que é mecanismo de solidariedade. Tudo muda, né? Mecanismo de solidariedade. Formado pelo Santos. Vai para a Arábia? Então paga 19 aqui pro Peixe. Única boa notícia do Santos. Que fase. Olha, um rápido intervalo. Voltamos já pela Bandeirantes
Esporte em Debate. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran, é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Meus amigos da Bandeirantes, 2009, o que seria a volta de Amoroso? Grande revelação do Guarani. O Amoroso queria encerrar a carreira no Guarani. Clube que o revelou. Estava com 34 anos em 2009.
não jogava 6 meses, seu último clube foi lá na Grécia, o Aris Saloniki. Aí vem informação de que estava com problema na documentação, depois de que teria tido um problema no treino, uma contusão, mas aí chegou o derby, e o derby ressuscita, ele aí estava Amoroso, mas o Amoroso saiu aos 23 do segundo tempo, e essa foi a sua última partida como profissional. Amoroso, que, olha, 94, uma dupla sensacional com Luizão. Guarani semifinalista, foi eliminado pelo Palmeiras. Na época, o técnico Carlos Alberto Silva, o técnico campeão de 78, comandando mais uma vez o Guarani. E o Amoroso foi artilheiro do Brasileiro 94 com 19 gols ao lado de Túlio Maravilha. E o Amoroso foi eleito aí o craque do campeonato. Uma carreira brilhante internacional. Amoroso foi campeão japonês pelo Verde Kawasaki, foi artilheiro do campeonato italiano pela Udinese, foi artilheiro e campeão alemão pelo Borussia Dortmund em 2002. Em 2005, voltou e brilhou no São Paulo e reencontra Luizão. Dupla Amoroso e Luizão. São Paulo campeão da Libertadores, depois o Luizão foi embora do Morumbi, o Amoroso continuou e ao final de 2005, São Paulo campeão mundial interclubes. Jogou no Flamengo, no Corinthians, no Grêmio, enfim, grandes clubes, esse é o Amoroso. Mas aqui, o Fernando Gaúcho, de herói a vilão, porque foi o seguinte, o Danilo Neco de pênalti faz 1-0 Ponte no final do primeiro tempo, Fernando Gaúcho, 9 do segundo tempo, empata. Aí o Fernando Gaúcho foi ajudar a defesa bugrina e a Ponte tinha um lateral chamado Nego. Nego cobrou o escanteio e Fernando Gaúcho meteu contra. 2-1 Ponte, mas o Cleverson, que veio do Bahia, empatou 2-2. 8 de fevereiro de 2009, no Brinco. Vamos ouvir de que forma foi esse gol do Fernando Gaúcho, que veio do Galo Adap Maringá. E quem é que cruza para ele? A narrativa do amigo Batista, que ao final chama o repórter André Aranha. André Aranha, que hoje está na TV Câmara. Fevereiro de 2009, no Brinco, público 15.123. Vem o Guarani, Maranhão penetrou, vai para a área, bateu cruzado, Fernando Gaúcho, tocou, é gol! Muitas vezes feitas na Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado. Lateral direito Maranhão fez a jogada, o cruzamento pelo lado direito. O atacante Fernando Gaúcho, muito bem posicionado. De perna direita, o sem pulo, goleiro da Ponte, o Aranha, nada pode fazer. Um golaço no Brinco, empata o Guarani. 1-1 Ponte Guarani. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Em vez de você sofrer na obra com eles, em vez de arrumar dor de cabeça com eles, pensa em mim, cimento Votorantim, seca rápido sim, ainda é resistente. Pensa em mim, com Votorantim
tua massa e sim, sua obra tem fim, espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos. Cimento Votoran e argamassa Votomassa é bom demais. Sabe o que eu descobri no Sicredi? Que existe um jeito mais humano de cuidar da nossa vida financeira. O atendimento do Sicredi é como você nunca viu, seja no digital ou em uma das milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. Isso porque o Sicredi trata todo mundo igual. Você vem, participa e cresce junto com a gente. Demais, né? Então vem pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Qualidade e preço baixo. Ofertas sensacionais todos os dias. Esponja lã de aço Bombril pacote com 8, 2,25. Detergente em pó Omo lavagem perfeita 800 gramas, 11,79. Desinfetante Búfalo 2 litros, 3,79. Detergente Limpol 500 ml, 1,95. Ofertas válidas até 21 de agosto. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. A 19h07, ouvinte no ar da Bandeirantes. Fala, meu povo. Boa noite, meu amigo Edu Pinheiro. Boa noite, toda a equipe. É Gilberto Silva Doratiotto, agora motorista de aplicativo. Uma perguntinha para a bancada. Foi ventilado há algum tempo atrás que o seu Regis não queria voltar para o Guarani. O questionamento que eu faço: o desempenho que ele está tendo nessa nova passagem no Guarani não mostra essa posição do jogador? Um abraço. Ô, meu amigo, um abraço para você. Você era de Jarinu, não é isso? É Jarinu, daí voltou para Campinas. Um abraço, viu? Sempre participando. Isso já ficou já no passado, né? Isso já ficou para trás. Né? Especulou-se, quer dizer, dele falando explicitamente, não se tem nada. É uma negociação que existia, mas tudo foi apagado numa boa, acabou voltando para o Guarani. E agora, ele é um jogador que a torcida gosta, fala o nome dele. Quando ele se contundiu com o Londrina, você vê que gritaram o nome dele, saiu na ambulância e tal. Tá devendo, mas deve estar surgindo alguma coisa com ele. Teve problema particular também. A gente não quer que encobrir nada ou defender. Todo mundo sabe. O Regis com certeza está sabendo também que está devendo. Mas é assim, o próprio Louser, ele dá uma abafada e tal. Vamos aguardar, né? Agora suspenso e o derby está chegando, né? O derby está chegando e podemos ter surpresa. Porque, olha, são 2 rodadas chatas. Porque a gente aqui está cansado, tem muitos anos de Campinas, aí é cartão amarelo, já toma agora no próximo jogo. Quem que o Guarani pega? Você quer ver? O Guarani pega, acho que o Sampaio Correia depois. Pega o Sampaio Correia. E a Ponte pega o Londrina aqui. Então, tem muita manha nisso aí. Tem muita manha. Porque quem que tá pendurado, que nem na Ponte? Na Ponte tem vários jogadores pendurados. Você quer ver? Tem o Edson, Leonaldo, Ramon Carvalho, Kaique França, André e Tomás Kaique. De titular aqui tem o André, tem o Leonaldo e o goleiro, né? O Kaique França. Tá pendurado. Então... será que vai forçar cartão amarelo contra o Ceará para ficar fora contra o Londrina para estar ok no derby? O Guarani também tem os seus pendurados. E como é que fica, né? Vamos aguardar. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Eu gostaria de ver o Isaac começando o jogo junto com o Regis. E Bruninho e o centroavante.
Eu gostaria de ver, não sei quando que eu vou ver. Aqui é o Cleito de Jardim Carlos Lourenço. Entendeu? O nosso técnico já tá com muito mimimi já. Aí começa com gracinha. Ele já vai procurar outra turma. Beleza? Boa noite, bom serviço pra vocês aí. Obrigado, amigo. Vou jogar aqui pro CH o que ele acha, mas quando tiver condições, né? Regis e Isaac, aliás, contra o Avaí. Me lembra que o primeiro jogo o Avaí tava 1-1. Entraram Regis e Isaac. E foi um final maravilhoso. O Regis, inclusive, fez o gol de pênalti. Olha, vem o derby 206 entre Guarani e Ponte. O segundo duelo do ano. Dessa vez no Brinco de Ouro da Princesa. Haja coração. Agora preste muita atenção que eu vou falar de uma escalação que dá 10 nas outras, tá? Eu estou falando do timaço da Votorantim Cimentos. Na fundação entra em campo o Cimento Votoran, um clássico como o nosso derby. Ele é resistente e seca rápido, por isso o trabalho rende, é cimento para toda obra. Na hora do acabamento vai de Votomassa, a argamassa que espalha fácil e dá 10 anos de garantia. Para completar essa seleção temos a linha de rejuntes para o acabamento e os aditivos Imperplus para impermeabilizar sua massa e o Superflix, que dá aderência e faz a massa render até 2 vezes mais. Só podia ser Votorantim Cimentos, a marca que o Brasil adora. É bom demais! Rádio Bandeirantes. CH, de novo o assunto Regis com o Isaac. Em breve seria possível, você também concorda? Foi a nossa bandeira antes do jogo começar contra o Juventude. Eram os dois juntos que era para jogar. Não tinha que escalar nada de Lucas Silva. Agora, por que o treinador, né, foi perguntado, mas não respondeu. Enrolou, passou o pano e não respondeu por que Regis e Isaac não jogaram ao mesmo tempo no início contra o Juventude. Não respondeu. E o ouvinte tem razão. Nessa situação, já passou da hora. Né, já recuperou do pontapé na cabeça. Já tá, eu tenho informação. Isso é informação, não é achismo. Já está recuperado, aparentemente. O que aconteceu com ele, ele não vai esquecer nunca, mas já está bem de cabeça. Já está, pelo menos, razoavelmente fisicamente. Tinha que jogar. Agora, o treinador também tem que encaixar o Regis onde ele fique à vontade. Então, nesse jogo aqui já era para jogar e eu tô com o ouvinte. Edu. Muito bem. Vamos lá, Tigrão. Para você emendar também uma da Ponte sobre o ataque. Macaquinha, 14 gols, hein? Em 23 jogos. É o pior ataque? Deixa eu ver aqui. Não, o ABC também. Para não dizer que é o pior, tem o ABC também, 14. O ABC é o último. Botafogo do Ribeirão marcou 15, um a mais. Deixa eu ver o que mais. É isso aí. Ponte e Botafogo, os piores ataques. Tigrão, você mudaria, você teria uma sugestão para o ataque da Ponte, Tigrão? Edu, eu acho que o André não está em condições de jogar ainda. Jogar com alto rendimento. Se falar que o André não é bom jogador, eu estaria fugindo aqui da verdade. Ele é bom jogador, marcou gols em todo lugar que passou, mas ele vinha há muito tempo sem jogar e ele não está com a intensidade compatível com a correria que é uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então eu tenho defendido uma bandeira aqui de 4 jogadores no meio campo, 3 marcando, mesmo sem o Elvis. Por exemplo, para o jogo agora do domingo contra o Ceará, é um jogo fora, né? Complicado. Tem que jogar com o Leonaldi, tem que jogar com o Amaral, tem que jogar com o Lucas Ramon, mas pode optar pelo Felipinho também, um ou outro. Eu não tiraria nem o Amaral, nem o Leonaldi. E aí faria uma decisão aí, de acordo com o desempenho nos treinamentos. Ambos são bons jogadores, Felipinho ou o Ramon Carvalho. E fecharia esse quadrado aí com o Lucas Natan. E começaria o jogo com juventude, com correria, com velocidade, com Eliel e Paulo Baia. Você vê, nesse time não está escalado o André. Porque você trabalhou aí, nós estávamos juntos na jornada, você viu o desempenho do André contra o Botafogo?
Ele deu um chute bonito, a bola passou por cima, mas passou perto. Lá de trás, belo chute. No primeiro tempo, contra o Botafogo. E mais absolutamente nada. Mas nada, rigorosamente nada. E mais um detalhe, jogando com 3 no meio, a bola não chega, e 3 volantes, o que é pior. Lá a Ponte jogou de início com Felipinho, Amaral e Leonaldi. Tanto é que no intervalo, o que é que fez o Pintado? Ele suprimiu um dos volantes, falou, opa, não funcionou. E aí quando não funciona, o que acontece? O André, que já não tem mobilidade para jogar naquele tiro curto de 30 metros até o gol, ele começa a voltar para tentar buscar a bola. Aí é uma tragédia, tropeça, é desarmado, cai, encosta, ele está caindo e reclama da arbitragem. Então eu acho que é uma contratação que a torcida da Ponte tem que respeitar. É um jogador que tem currículo, que está aparentemente esguio dentro do peso, mas ele está sem ritmo, né? Então veja o que é que fez o Pintado lá em Ribeirão Preto. Ele tirou no intervalo o Leonaldo e veio com o Lucas Natan, mas ele manteve o André. Só foi tirar o André quando parece que o Botafogo estava ensaiando lá uma blitz, aí ele pôs o Tomás Kaique, que é um zagueiro, né? Então eu acho que passou da hora, você perguntou do ataque, eu estou falando da peça meio campo ataque. Passou da hora da Ponte preservar o André e lançá-lo já com 15, 20 do segundo tempo, dependendo do panorama, das circunstâncias do jogo, aí coloca o André, já pega o adversário não tão inteiro fisicamente e meter Juventude, Paulo Baia e Eliel. E alguém pode perguntar, e o Thales? O Thales está machucado, o Thales está com um problema muscular. E aí você fecha esse quadrado que eu disse, principalmente para pegar o Ceará lá no Castelão, Amaral, Leonaldi, o Ramon Carvalho, minha primeira opção, mas o Felipinho também não é uma opção ruim de forma nenhuma. E aí fecha esse negócio aí com um cara que faz a bola chegar com qualidade à frente, pelo menos tem mais essa característica do que um volante, e também pisa na área, que é o Lucas Natan. Começa assim, e aí muda o ataque, ao invés de 3, 2, ao invés de 3 atacantes, um que não está conseguindo participar do jogo, que é o André, eu saco o André, mas uso o André durante o jogo, né? Uso o André durante o jogo, não uso o Elvis também num jogo desse de correria. Ah, mas e se ele tiver sem dor no joelho, tiver perdido aí alguns quilos e estiver com mais mobilidade? Bom, aí eu não tenho a informação. Se o Elvis estiver rendendo fisicamente, se movimentando um pouco mais, aí jogaria ele fechando o quadrado no lugar do Lucas Natan. E aí você pode deixar o Lucas Natan para um segundo momento. Mas o Elvis agora, além da questão atlética, agora essa dor no joelho, que essa é crônica, né? O Elvis já ficou fora de algumas partidas na Série A2 e também na Série B com problema de dor no joelho. É mais ou menos assim Luizito Soares. Ó, não vai, isso aqui não vai me tirar do jogo, não vai me levar para a cirurgia, né? Mas não vai sarar mais. Aí quando aperta a dor, incha um pouco e tal, descansa, dá um refresco. Aí dá um refresco por causa do joelho, perde a forma mínima que ele tem física, porque se não vai para o jogo, não vai treinar também. Então é um problema. Agora, se ele tiver sem dor e com um pouco mais de mobilidade, Elvis. Agora, a sua pergunta é, você mexeria no ataque? Sim, mudaria de 3 atacantes que ficam lá divorciados, sem ter alguém que leve a bola, como aconteceu em Ribeirão Preto, para 2 atacantes. E quais seriam eles? Tigrão. Seriam Eliel e Paulo Baia, pelo menos para começar, para botar um pouco de fervura. Aí você tem o Lucas Natan, para entrar um pouco mais adiantado, se não der certo. Você tem o Igor Torres, que tem entrado razoavelmente, e para por aí, não tem mais ninguém. Você tem que, de vez em quando, pôr o Mailton no lugar de um dos volantes, ou no lugar de um dos atacantes, fazendo a segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo, mas é improvisação. Ó, o banco da Ponte contra o Botafogo sábado, dá uma olhada, porque a Ponte não tem o Gé e o Pablo Diego, e o elenco com eles dois jogando já era curto, já era complicado. Imagina sem os dois. Então a Ponte tinha no banco Pedrão, goleiro, Mailton, lateral, Edson, zagueiro, Tomás Kaique, zagueiro, Samuel Andrade, volante, Fraga, volante, Lucas Natan entrou no jogo. Entrou. Lucas Natan.
entrou, meia ponta de lança. Everton, não está inteiro ainda, estava no banco, número 22. Ramon Carvalho, entrou no jogo. Ramon entrou no lugar do Amaral, mas é volante. Então, quantos atacantes... E o Igor Torres. Quantos atacantes a Ponte tinha? 2. Igor Torres, ainda longe do melhor condicionamento físico, e o Everton vindo de cirurgia. Essa é a vida do treinador. Agora, vou defender o Pintado por causa disso? Não. Ele tem que sair do quadrado, ele tem que encontrar uma fórmula. Mexe na parte tática, mexe no desenho do meio-campo. Como nós não poupamos aqui quando não deu certo o Felipe Moreira, e quando deu encaixe a gente elogiou, é a mesma coisa. O mesmo pau que dá no Chico, dá no Francisco. O mesmo pau que dá no Felipe, dá no Pintado. Até para a gente ser justo, coerente e respeitar os profissionais. Muito bem, Tigrão, você volta já com o CH no Na Lata. Olha, você quer um banco que possui um atendimento personalizado e humano? Taxas justas, onde os lucros são repartidos e ainda você é dono? Então escolha o Sicredi. São mais de 120 anos de história apoiando e desenvolvendo a vida financeira de milhões de pessoas. Lá você encontra investimentos, crédito, cartões, seguros, consórcios e muito mais. O Sicredi está presente em todo o país, com mais de 2.500 agências. No estado de São Paulo, são mais de 300 pontos de atendimento. Quer crescer com um banco que faz a diferença na sua sociedade? Então, vem pro Sicredi. Abra a sua conta. 1922. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte, time forte, seja sócio campeão. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Queridinhos da semana na Aeropisos.
Porcelanatos a partir de R$ 44,99. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Promoção para o pagamento à vista ou consulte outras opções de pagamento no WhatsApp 19 98315 0091. Para mais promoções, siga a nossa rede social @Aeropisos. Pensou em porcelanatos? A Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para trazer a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro com gol nos acréscimos e com isso o Verdão assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogou com Marcelo Lomba no gol, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Zé Rafael, depois Flaco Lopes, Gabriel Menino, Richard Rios e Rafael Veiga, Arthur, depois Luiz Guilherme, John, Breno Lopes, Rony, depois Hendrick. A equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Cruzeiro do português Pepa com Rafael Cabral no gol, William, depois Palácios, Neres, Luciano Castanho e Marcon, depois Kaique, Jussa, Lucas Silva e Matheus Vital, depois Felipe Machado, Wesley, Arthur Gomes, depois Bruno Rodrigues, Rafael Elias e Gilberto. O único gol do jogo, Flaco Lopes, aos 50 minutos do segundo tempo. Público no Allianz Parque de 38.555 torcedores, para uma renda de R$ 2.485.000. Arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. Vitória do Palmeiras, gol de Flaco Lopes. 1 para o Verdão, 0 para a Raposa. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Responde na lata. Vamos lá, nossos analistas na lata, começando com o Tigrão, depois o CH. Alô, Tigrão, Diego Costa, anunciado como novo reforço do Botafogo. Qual o conceito do atacante Diego Costa? Ótimo, bom, regular ou ruim? Regular. Para você, CH? Regular. Qual o top 3 dos jogadores com mais gols em finais da história do futebol? Em finais. Agora tem um terceiro. Assumiu o terceiro posto, um novo no terceiro posto. Qual o top 3 jogadores com mais gols em finais da história do futebol, hein, Tigrão? Do futebol brasileiro ou mundial? Mundial, ao todo. Nossa Senhora. Mas aí é muita coisa, né? Essa daí é complicadíssima, né? Essa é complicadíssima. Não, tem que fazer uma pesquisa. Não tenho a resposta. E vou fazer o seguinte, vou dar aqui uma vamos lá, alternativa. Neymar, Pelé, Messi ou Cristiano Ronaldo? Neymar, Pelé, Messi ou Cristiano Ronaldo, hein, Tigrão? Você quer que escolha um aí? Isso. Messi. E pra você, CH? Cristiano Ronaldo. Matou. Parabéns, CH. Cristiano Ronaldo. O Messi tem 30, só finais, hein? Messi tem 34, Pelé 29, Cristiano Ronaldo agora 22 e Neymar 21. Deixa eu ver o que mais aqui. Então olha, deu Neymar. Messi. Peraí. Oi? Então deu Messi. Não, o Messi tá aqui com 34. 34. E o Cristiano? 22. Então deu Messi. Não, é o terceiro. Qual é o terceiro agora? Você vê que foi exigente a pergunta, né? Então eu não entendi a pergunta. É qual o top 3? Quem que é o terceiro na lista? Não, top 3 são os 3 primeiros. Então diga lá, Tigrão. Então você já matou aqui. Foi falta. Eu faltei no ensaio. Não. Top 3, eu tenho que escolher os 3 primeiros. Você falou para escolher um só do top 3, é o primeiro. E o primeiro é o Messi. Isso. E o CH ficou com o Cristiano Ronaldo. Parabéns para vocês. Parabéns. Obrigado. Neymar deve ser convocado para a seleção brasileira enquanto estiver no futebol da Saudita? Para mim? Isso. Se estiver jogando bem, sim. E para você, CH? É o que temos para o momento. Sim. Um grande abraço para vocês, CH e Tigrão. Até amanhã, Tigrão. Um abraço, Edu. Você tá em forma, hein? Balançou bem a roseira. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Atrapalhado, como sempre. CH, um abraço. Bruno Pivetti, novo técnico do Náutico, CH. Agora vai! Boa noite. Boa noite. Olha, o Paysandu do Hélio dos Anjos ganhou de 4-2 do Náutico.
E aí o Náutico tocou de treineiro, chamou Bruno Pivetti, que estava aqui no Guarani, novo técnico do Náutico. Tá na Série C, é Série C que está o Náutico, né? O Náutico é o 9º colocado, porque são 8 que vão se classificar. Nesse momento o Náutico não se classificaria e faltam 2 rodadas para terminar. E o São Bernardo, que não ganhava há 10 rodadas, ganhou, chegou até a liderar. Chegou a ser líder. E agora é exatamente o 8º colocado São Bernardo com 25 pontos. Incrível, né? O que aconteceu com o Roberto Graziano, que é o presidente do São Bernardo? O que aconteceu? E a Ferroviária é o único paulista na Série D de dado. E a Ferroviária acabou ganhando o seu compromisso de 1-0. Deixa eu ver aqui, rapidinho aqui, pegar a Ferroviária. Ganhou do Anápolis. 1-0. E agora domingo o jogo é Anápolis, né? A Ferroviária joga pelo empate para passar à frente, o único paulista na Série D. Porque teve também a Inter de Limeira, que foi eliminada na segunda fase pelo Caxias. E na primeira fase o Santo André e o 15 de Piracicaba não conseguiram se classificar, né? A primeira fase que teve 8 grupos de 8 equipes cada. Meus amigos, um grande abraço, mas muito obrigado mesmo. Trabalhos técnicos de Gabriel Ribeiro, de Lucas Pessoa, de Gil Cleber. Tá vendo? Quando acerta não tem graça. Rapaziada sensacional, é o Darley Ribeiro. Um abraço. Gente, amanhã a gente volta se Deus quiser. Até amanhã.